Boa noite, meus queridos. Firmeza? Acabou agora há pouco em Itaquera, Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0. Uma pena, né? Pecado, jogo que a gente olha na tabela, em casa, pra ganhar, né? Jogo pra ganhar, apesar de sabermos que era um jogo difícil, o time dos caras é bom, vem bem no campeonato, mas é jogo pro Coringão ganhar. Mas aí você vê a escalação e te descobre que o Diniz resolveu poupar. E eu consigo entender. Temos uma decisão contra o Inter no domingo. Podemos muito bem argumentar se deveria ter poupado tanto, se não dá para mesclar. Isso é outra história, nem vou entrar nessa, mas entrou com um time praticamente reserva. E o resultado a gente viu bem no primeiro tempo, né? Um jogo feio, um jogo horroroso, não aconteceu nada, o Corinthians não fez nada. Os caras também não fizeram nada, é verdade, não aconteceu porra nenhuma. Aliás, aconteceu, o Labiá machucou. Um lance feio, parece torcer o joelho, uma pena que se recupere, estava melhorando, estava sendo um jogador útil. Realmente uma pena. No segundo tempo, o Diniz coloca parte da cavalaria entre o Bidon, entre o Garro, entre o Yuri. E o Yuri, porra, mano, daquele jeito, né, mano? Daquele jeito, modo Yuri, antes que os arrombados do Instagram me xinga, que não me conhece. Gosto do Yuri, sempre defendi. Faz gols importantes, cresce em jogo decisivo, fez gol e deu passe para gol nos últimos 3 títulos do Corinthians. Eu tenho um respeito enorme pelo Yuri, apesar do... deixa pra lá. Do papelão dele aí naquelas declarações, mas deixa pra lá. Mas não tem como a gente não falar do Yuri sem ser nesse tipo de jogo grande. Que é o que o Yuri faz na maioria dos jogos. O que o Yuri faz na maioria dos jogos? O que ele fez hoje. Pisa na bola, tropeça, não acerta um passe. É foda, né, mano? É foda. Um cara que ganha 2,5 milhões por mês, mano. Puta que eu pariu. Mas enfim. E o Yuri também se machuca sozinho, cai chorando, bota a mão no posterior da coxa direita. Que não seja nada, porque como vocês sabem, ruim com o Yuri, pior sem ele, né? Espero que ele volte logo. E apesar de todos esses problemas que eu falei, dá pra ter ganho. Bastava o Yuri ter feito o gol que ele perdeu, que foi a única chance clara de gol. Uma bola cruzada, não sei se do Alan ou do Mateuzinho, ele faz o mais difícil, domina a bola no peito cara a cara e, mano, ele errou a bola, mano. Ele errou a bola o pé dele só raspa na bola, a bola desce, quica, o goleiro já sentado, dá um tapa pra escanteio. É foda, mano. Puta que eu pariu, enfim. É isso, não é o fim do mundo, vamos focar no Inter no domingo, vários assuntos para falar para vocês. Vocês viram que os Gaviões tentaram entrar com faixas de protesto e a diretoria do Corinthians não permitiu? Puta que pariu, vamos falar disso. Falar do Core também e da mentira do Osmar, que disse que o Core ia deliberar sobre Safiel, mentiu. Vamos falar sobre a raspadinha da alegria, vocês ficaram sabendo dessa? Pois é, a raspadinha do seu... Não é do Osmar, começou com o do Willian. Vamos falar a respeito. Falar de Memphis Depay também, da novela Memphis Depay, dar minha opinião sobre essa novela do Memphis com vocês também, beleza? Vamos lá então, falar dos lances do jogo. Começar pela escalação. A escalação do Coringão hoje com Hugo, Milans, ele, André Ramalho, Ranieri de zagueiro. Aliás, o Ranieri devia ficar de zagueiro pra sempre, mano. Zagueiro reserva, tá ótimo. Tá ótimo, hein? É incrível como ele não compromete jogando de zagueiro. Não faz tanta merda. Eu realmente prefiro, minha humilde opinião. E o Mateuzinho improvisado na esquerda, que o Bidu tá machucado e o Henriler tá suspenso. No meio, Alan, Matheus Pereira. O que é Matheus Pereira, hein, meus queridos? O que é Matheus Pereira, mano? Esse cara parece que tira com a nossa cara, outro que tira com a nossa cara. Eu sou o Carrilho. O que é o Carrilho, mano? Puta, até quando, Diniz? Quando é que você vai abrir o olho, Diniz? Chegar nesses caras e mandar eles tomar no cu, falar vocês estão de brincadeira comigo. Onde vocês pensam que vocês estão? Onde vocês pensam que vocês jogam pra não jogar nada, mano? Parece que andam em campo, é uma empáfia, enfim. E o Labiá, como eu falei, saiu machucado. Dieguinho e Lingard no ataque. Lingard mal, tá? Vamos falar português, tem uma apagação de pau no cara também em inglês, aquela coisa toda. Pô, cá entre nós, não sei se vocês concordam comigo ou não. Até hoje se mostrou um jogador nota 5,5. Não se destaca, não faz grandes jogos, não... Enfim. E o Dieguinho, não vou nem falar. Vou nem falar, porque senão vão falar que eu vou falar a mesma coisa que eu falei de Adson, de Wesley, fala vários aí, mano. Vários desses moleque pontinha, ligeirinho, que são uma merda, tá ligado? Que não chega em lugar nenhum, não faz a diferença. De vez em nunca vai fazer um gol, aí os arrombados falam, fala dele agora. Falo, mano. Vê os números, mano. Vê os números. É número de jogos, número de minutos em campo, número de gol, passe que você deu pra gol. O atacante é isso, porra. Senão o que você tá fazendo em campo, mano? Enfim, desculpa. Essa é a nossa grande escalação para o jogo de hoje. Vamos lá. 10 minutos. Não acontece nada. 12, Mateuzinho vacila na direita, na esquerda.
Perde a bola, o cara entra na área, cruza e quase o gol dos caras. O momento mais perigoso dos caras, se alguém entra se jogando ali, era capaz de sair gol dos caras. Não saiu, beleza. 18, Dieguinho recebe na frente da área, faz o pivô, demora pra bater, desarmado. 23, quase gol. Alan Cruz e Mateuzinho cabeceia cara a cara. Verdade, teve esse lance. Mateuzinho cara a cara, o goleiro pegou no susto. Sabe, o goleiro levanta a mão, a bola bateu no goleiro. E no rebote ainda alguém cabeceou mais fraquinho. O Linga, cabeça fraca, cabeceou fraco e a zaga afastou. Aí começa, né, mano? 24, olha o Ramalho. Ainda bem que o cara deu falta aqui, deu falta nele. Tem juiz que não dá esse tipo de falta. Ele tromba, clássico do Ramalho, toma uma trombada, se joga, cai. O juiz às vezes não dá. Como não deu, qual foi o jogo que ele fez isso? Deixa pra lá, mano. 36, olha o passe do Hugo. 40, olha o Matheus Pereira. 44, treta e jogo parado. 48, pô, 48 já, Labiá, que azar, mano. Labiá torceu feio o joelho. Segundo tempo, entre a Yuri e Caio César. Saem Dieguinho e Labiá. 5, olha o Ramalho. Sozinho, mano. Pra que um chutão desse pra cima assustado, mano? Tá com medo do quê, mano? Olha a invertida no Mateuzinho. Aqueles passos invertidos. Olha o passe do Yuri. Obrigou o Mateuzinho a dar um chutão pra cima lá que quase deu merda, a zaga arrumou. 10, jogo horroroso e o Coringão não arruma nada. Olha o Milans. Que cruzamento foi esse, Milans? Yuri recebe, domina mal e faz a falta. Recebe, não consegue dominar, perde a bola e faz a falta. Coisa de bagre, mano. Vamos falar português, tá? Eu acho que eu já elogiei o Yuri o suficiente pra poder falar com tranquilidade aqui. É coisa de bagre, mano. É coisa de bagre, não é coisa de jogador de futebol, mano. Tira do sério quem tá vendo, mano. Repito, ele ganha 2,5 milhões por mês, mano. 2,5 milhões por mês. Foi mal. 16, Carrilho acha o Yuri sozinho no meio da área, ele não consegue dominar. 17, Caio César corta para a esquerda, aquele chute padrão dele, chuta no canto oposto, para fora. Eu coloquei aqui primeiro chute a gol. Finalizações 4-0 para nós, tá? Vendo assim parece... Bom. Escanteio, Matheus Pereira bate direto para fora. É inacreditável, mano. O cara briga para ser titular no Corinthians. O cara joga no Corinthians, mano. E o cara tem um tesão em jogar, que é uma coisa comovente. 19, o Yuri acerta uma, chuta de longe, mas o goleiro bota para escanteio, que não deu nada. 21, outra bola pro Yuri. Alan, foi o Alan que enfiou, isso. E ele fez o mais difícil, foi dominar. No chute já falei para vocês, quase furou, pegou na orelha da bola. Escanteio de novo, que também não deu nada. E o narrador arrombado, não lembro quem era, falando que tá legal o duelo do Yuri com o Santos. Legal pra quem, arrombado? Pra nós não tá, mano. Se a bola não tá entrando, tá legal. Tá legal. Tá que eu pariu, né, mano? Tá legal o duelo. Vai se foder, mano. Puta que eu pariu, mano. Outro escanteio. Corinthians pressiona. Melhor momento do Corinthians no jogo. Ramalho cabeceia a cabeça do cara. Ia fazer uma piada maldosa. Deixa pra lá, mano. Só pensando. Machucou, Ramalho? Precisa ficar uns 6 meses fora, não? Beleza, só uma ideia. 26, olha o passe do Matheus Pereira. Obrigou o Hugo a dar um carrinho na linha de fundo para evitar escanteio. Mas não teve jeito, cobrança do lateral e na sequência sai o escanteio. Na cobrança do escanteio, cabeçada dos caras na trave. Obrigado, Matheus Pereira. Obrigado, tá? Você tá sendo útil pra caralho, mano. 29, Yuri cai e faz sinal de rompimento no posterior da coxa direita. Sai Yuri chorando e o fraco Matheus Pereira entra um Garro e Bidon. E o Linga, teoricamente, viraria um 9 ali. 39, escanteio pros caras, empurra e briga. Aí o jogo começou a ficar truncado. Como é fraco esse juizinho, né, mano? O tal do Zanovelli lá, esse nome. Olha. Falta clara no Garro, ele não deu. Falta no Bidon, ele não deu. Como é fraco. Puta que pariu. André entra no lugar do Carrilho. Mais 8. Chute perigoso deles. Hugo espalma pro meio, a zaga afasta. 49, Caio César pra Linga na direita, cruzou mal. Mas deu escanteio. Eu coloquei que vamos, porra. Cara, é um golzinho, porra. Garro cobra na mão do goleiro. Puta que eu pariu. Garro na sequência tenta uma enfiada pro Caio César. Passe ruim. Tá mal o Garro hoje. Puta que eu pariu, Garro. 53, última bola. Alan levanta a bola na área, na mão do goleiro. Boa, acabou. É isso. É isso, tá? Não é o fim do mundo. Pelas circunstâncias, ok. Frustrante? É.
Sempre que o Corinthians jogar com o Atlético Paranaense em casa, é pra ganhar, mano. E se não ganhar, é frustração. É isso. Uma pena, não é o fim do mundo, mas vamos que vamos, tá bom? É isso. Vários assuntos pra gente falar. Vários não, temos alguns poucos assuntos pra falar com vocês. Eu quero começar exatamente por esse da diretoria não deixando os Gaviões entrarem com faixas de protesto hoje. Vamos lá. Os Gaviões soltaram uma nota, que vale a pena ler. O Gaviões da Fiel repudia com a mais absoluta indignação o veto arbitrário imposto pela diretoria do Corinthians à entrada de faixas de protesto na arquibancada, previstas para o jogo dessa noite às 7h30. As faixas em questão passaram regularmente pelo crivo técnico do Batalhão de Choque da Polícia Militar, órgão responsável pela análise de segurança de todo o material que ingressa no estádio. Foram aprovadas, autorizadas, liberadas, mas ao tomar conhecimento do conteúdo, crítico à má gestão e aos desmandos administrativos, a diretoria simplesmente decidiu que a voz da torcida não pode ser ouvida. Não se trata de segurança, trata-se de censura. É preciso lembrar aos atuais mandatários, porque parece que esqueceram que o direito à manifestação pacífica é garantido pelo artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. Não é favor, não é concessão, é direito. É preciso lembrar também, com ainda mais ironia, que este é o mesmo Corinthians que em 82 deu ao mundo a democracia corintiana. Movimento histórico que transformou o clube em símbolo universal de liberdade, participação e voz ativa dentro do próprio ambiente esportivo. O legado que inspirou o mundo hoje é atropelado por dirigentes que têm medo de uma faixa de pano. Se a gestão fosse transparente e as contas fossem claras, não haveria faixa que incomodasse. O incômodo é a prova do acerto do protesto. O Gaviões da Fiel reafirma: seguiremos exercendo sempre dentro da lei e do respeito o direito de cobrar, fiscalizar e criticar quem administra o patrimônio e o nome do maior clube do Brasil. Nenhuma proibição arbitrária vai silenciar a Fiel. A diretoria Gaviões da Fiel torcida. Lamentável, né, mano? E tem aqui, ó, o que estava escrito nas faixas, tá? Tá no... Eu acho que deve ser isso aqui que tá no post do Instagram. Basta de amadorismo. Core representa quem? Debatam projetos ou apresentem melhores. Liminar não cala a torcida, vocês não são donos do Corinthians. Plano para dívida, o plano para o poder, 100%. Liminar mais core, mais vitalícios, mais estável, 3 bi. Transferban, até quando? Bilhões em dívidas, 0 de vergonha. Enfim, um papelão, né? Um papelão do seu Osmar. Seu Osmar, você acha que com isso você vai conseguir o quê? Você jogou mais lenha na fogueira ainda, Osmar. Obrigado, mano. Como eu falei no começo, é isso, Osmar. Irrita bastante os caras. Irrita os Gaviões. Deixa o Ale bem puto, Osmar. Eu te agradeço. Faça isso, Osmar. A torcida do Corinthians num todo agradece. Você é muito burro, mano. Você é muito burro. Como se não bastasse a incompetência para não falar outras coisas. Como se não bastasse o esquisito, hein? Esqueminha com o coleguinha da empresa de segurança. Como se não bastasse essa da raspadinha da alegria que descobrimos agora, vou falar disso também. Como se não bastasse tudo lá dentro, Osmar. Como se não bastasse o seu diretor de marketing ser também diretor da X Sports e passar jogo do Corinthians, Osmar. Como se não bastasse tudo isso, Osmar. Como se não bastasse você ser marionete dos vitalícios, em especial de Paulo Garcia e de outros. Como se não bastasse tudo isso, Osmar. Você vai peitar a torcida agora. Você vai impedir que entre faixas, é isso? Sensacional, Osmar. Boa. Vai nessa que vai dar bom pra você, tenho certeza, tá? É inacreditável. É inacreditável, mas enfim. Como é que vocês falam? Não despiora nunca, né, mano? Não despiora nunca. Mas vai melhorar, mano. Mas vai melhorar. Por bem ou por mal, mano. Vocês vão ver, vai melhorar. Tá frio aqui, mas eu já tô suando. Padrão canal do Povo Escolhido. Vamos lá. Olha isso aqui. Como vocês lembram, os Gaviões foram lá dar um aperto respeitoso no Osmar, na diretoria, exigindo que os caras ouvissem, debatessem os projetos, em especial também o da Safiel. Se vocês não querem, digam por quê. Analisem, argumentem. Né? O que não dá para falar, traz cheque, encosta em bigo, né? Varinha de condom, aquelas coisas que o Gagá fala, né? E como vocês sabem, logo na sequência, o Osmar liga para os caras da Safiel e fala que o core, e nesse momento eu faço uma pausa aqui que você já falei em outros vídeos, mas vou repetir. Core de cu é rolo, Osmar. Que core? Seja homem, Osmar. Seu covarde. Você é o presidente do Corinthians, você não tem que jogar pro core. Você pode muito bem assinar a porra lá da proposta não vinculante e falar pros caras, tá bom, vai lá.
Você não faz isso porque é covarde. Jogou pro Core, não, o Core vai receber vocês. E falou pros caras da Safiel que o Core, na segunda-feira, famoso... Não, eu ia falar anteontem, não é, hoje é quinta, né? Segunda agora. Que o Core se reuniria e debateria isso. Pois bem, o Core foi obrigado a soltar uma nota, que é constrangedor, mano. Isso é emblemático do que é o Corinthians hoje, do momento que o Corinthians vive, de quem são as pessoas no comando do Corinthians e o que dá pra esperar dessas pessoas. Nota do Core. Nota à imprensa. Nota à imprensa, sem crase, são analfabetos além de tudo. No papel timbrado dos caras, falta título que o Corinthians conquistou. Cara, como vocês são toscos, mano. Como o nível da administração do Corinthians é rasteiro, mano. Puta que pariu, nota à imprensa, tem uma crase aí nessa merda. Você não parece que tá falando pra alguém notar a imprensa. Ô, mano, nota a imprensa ali, entendeu? Não, não é, porra. O Conselho de Orientação vem a público informar e esclarecer que não recebeu nenhum pedido da diretoria executiva para análise de proposta para a constituição de Sociedade Anônima de Futebol SAF. Informa também que na reunião de ontem transcorreu na absoluta normalidade e obediência à pauta existente, blá blá blá. Ou seja, o Core vem a público informar e esclarecer que não recebeu nenhum pedido da diretoria. Traduzindo, nós do Core não recebemos nada do Osmar. Esse papo que ele tá falando pra vocês é conversinha, é mentira. É exatamente isso que é. Porque é exatamente isso que Osmar Stabile é. É mentiroso. Ele mente compulsivamente, ele tá parecendo Augusto. Ele mente. Ele fala que vai fazer coisa e não faz. Ele fala que vai divulgar coisa e não divulga. Ele fala que vai explicar e não explica. Fala que vai apresentar e não apresenta. É isso. O lado bom disso tudo é, Osmar, todo mundo já enxergou já quem é você. Você é horroroso, mano. Você é horroroso. Que covardia, mano. Que presidente covarde. E não dá pra entender, Osmar. O Vessone, inclusive, um dia desse escreveu ou fez um vídeo falando exatamente isso. O que você quer, Osmar? Você quer agradar 3, 4 amiguinhos? O que você tá ganhando com isso, Osmar? Em vez de ter o respeito da torcida do Corinthians e fazer as coisas certas, Osmar. Você virou um pateta. Um pateta, um fantochezinho dos caras, um fraco. Um covarde, um omisso. Patético. Virou uma figura patética. Essa é a nota do Core, tá? Ainda com relação ao Core, na segunda-feira. Tô lendo aqui essa matéria aqui, é meu timão. Core descarta novo projeto de reforma do Estatuto do Corinthians e não discute memorando da Safiel. Com relação à reforma do Estatuto, eu não vou ler tudo aqui, mas só para vocês entenderem. Havia a expectativa de que aqueles 10, 15 destaques, lembra disso? Aqueles pontos específicos que foram debatidos e que teoricamente seriam a reforma, não um Estatuto novo, seria de fato uma reforma. Aqueles 15 pontos que nós já tínhamos debatido aqui seriam levados pro associado aprovar ou não numa Assembleia Geral. Tentaram mais uma vez levantar esse assunto e o Core falou não tem que debater isso aí. Não tem que debater isso aí porque de acordo com eles falaram que tem lá no Estatuto um dispositivo que fala que quando um assunto é debatido e é recusado, é negado, seja lá o que for, você não pode falar disso de novo só daqui a um ano. Olha o truque que os caras conseguiram arrumar para não fazer aquelas 15 alterações no Estatuto. Então sabe aquelas 15 alterações no Estatuto? Esquece, não tem mais. Porque eles decidiram que é só daqui a um ano agora. Aí vocês aí estão pensando, puta, os caras fazem tudo de caso pensado. Os caras enrolaram a torcida, mentiram pro torcedor do Corinthians com relação a isso o tempo inteiro. E é exatamente isso. É exatamente isso. Alguns não. A gente sabe que o Tuma tentou, que outros queriam, né? Mas enfim, a esmagadora maioria sempre jogou contra. Eles não querem que você proíba de ter parente contratado lá dentro. Eles não querem enfiar o torcedor votando. Eles não querem prestar contas, eles não querem acabar com o depois, eles não querem um monte de coisa, eles conseguiram exatamente o que eles queriam. Não teve estatuto novo, não teve reforma, não tem nada. Ou seja, não vai ter nada. E você, torcedor do Corinthians do outro lado, simplesmente engole e fica quieto. É isso. Porque é assim que funciona no Corinthians, sempre foi assim que funciona no Corinthians. As coisas no Corinthians só mudam com pressão popular, sempre foi assim.
O do Alib não caiu porque eles chegaram à conclusão de que era melhor. Não, a pressão foi enorme. Senão não cairia. Andrés não teria sido expulso se não fosse pressão. Duílio não teria fugido se não fosse pressão. Até o Augusto, eles dariam um jeito de livrar até o Augusto se não fosse por pressão. É isso, sem pressão nada funciona ali. Eles realmente tiram com a nossa cara. E tiraram mais uma vez. Tá? Essa de falar que tem dispositivo ali que proíbe. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Até parece que alguém ia reclamar se todos chegassem à conclusão de vamos debater esses 15 pontos aqui de novo. Não. É preciosismo mesmo dos caras para poder fazer exatamente aquilo que eles queriam. Que é enterrar toda e qualquer possibilidade de reformar o estatuto. Que eu já falei para vocês inúmeras vezes aqui outra história, tá? Mas enfim, mas não deixa de ser incômodo isso. Eles poderiam muito bem, pelo menos, arrumar esses 15 pontos. Não vai ter, tá? Ou pelo menos a princípio, não vai ter, tá? Ah, Corinthians, mano. Diretoria do Corinthians. Puta que eu pariu, mano. Olha, eu não posso falar o que eu desejo pra vocês. Eu tive um debate acalorado com meu pai hoje. Com a minha mãe também. Me deram bronca. Cuidado com as coisas que você tá falando. Já falei pra vocês, eu posso desejar. Pregar isso eu não posso. Desejar e falar que eu ficaria feliz se acontecesse, isso eu posso, é um direito que eu tenho. Mas enfim, vamos que vamos. Bom, e uma vez que o Core e o Osmar deram esse passa-moleque na torcida, uma vez que eles fizeram isso com relação ao lance da Safiel, a Safiel soltou uma nota dura, talvez a mais dura que a Safiel tenha soltado até hoje. Manifestamos nossa indignação diante da ausência de respostas claras por parte do presidente do Corinthians sobre o avanço da proposta não vinculante. Basta! É preciso respeito pela fiel torcida, é preciso transparência. O movimento Safiel já reuniu mais de 85 mil assinaturas, entre elas 2.400 associados do Parque São Jorge, mostrando apoio robusto a um projeto com potencial para não apenas resolver uma situação que requer solução urgente, mas também construir um futuro promissor, preservando a identidade corintiana. Diante disso, a Safiel anuncia a formação de uma comissão com representantes dos diversos setores da comunidade corintiana para exigir do presidente do Corinthians que a proposta não vinculante finalmente avance, em parceria com a fiel torcida. Essa comissão será anunciada em breve. Assina, fiel. O Corinthians precisa ouvir o povo. safielja.com.br. É isso, tá? É isso. Enfim, os caras tiram com a nossa cara, tá? E como que isso vai mudar? Com pressão. Aumentando a pressão. Aumentando a pressão. Tornando a situação desses caras incômoda. Tirando esses caras da zona de conforto deles. Como fazer isso? Aceito todas as sugestões possíveis, tá? Enfim. Parar de falar. Mais alguns assuntos aqui. Essa aqui é sensacional, mano. Vocês lembram no jogo contra o Bahia, no final do primeiro tempo ali, o cara dá um tranco no Caio César, empurra o Caio César, e o Caio César tira a mão do cara assim. Acerta a mão do cara acerta o osso do cara, e o cara se joga, rola. Aquela cena patética, coisa de futebol brasileiro, né? Pois olha isso. Caio César é denunciado pelo STJD e pode virar desfalque. O atacante Caio César foi denunciado pela Procuradoria do STJD por conta da confusão ocorrida na partida entre Bahia e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi enquadrado no artigo 250 por praticar ato desleal ou hostil durante a partida, após supostamente empurrar o adversário fora da disputa da bola. Não é verdade, tá de costas. Como é que ele empurrou o cara? Caso seja condenado, Caio César poderá cumprir de 1 a 3 jogos de suspensão. O julgamento está marcado para essa quinta-feira na 4ª comissão disciplinar. Quinta-feira era hoje? Alguém sabe o que deu ou não? Enfim, independente do que deu ou que não deu, cara, é inacreditável. O simples fato disso acontecer, o simples fato dele ser denunciado, era pro Corinthians fazer um escândalo, mano. O Bahia tumultuou o jogo o tempo inteiro, catimbaram o tempo inteiro, bateram. O cara deles que faz o gol já era pra ter sido expulso antes. Puta que eu pariu. E é capaz dos caras arrumar uma pro Caio César. Por que isso? Porque o Corinthians não existe no bastidor, não tem trabalho, não tem ninguém pra fazer as coisas ali, não tem. Não tem. O jurídico do Corinthians também não existe. Um grande abraço, seu Pedro Soares, continue esperando. Deixa pra lá, mano. Mas não é inacreditável? É inacreditável. Bom, e vamos à nova do dia. Rabiscadinhas.
É rir pra não chorar, mano. É rir pra não chorar. Ministério Público pede explicações ao Corinthians sobre pagamentos à empresa. Saiu a matéria e logo depois seu Cássio Conserino já foi pra cima querendo explicações. O clube gastou cerca de 7 milhões de reais com o Fiel da Sorte, mas deixou de divulgar o programa há 2 anos. Promotoria avalia abrir investigação após a revelação feita pelo GE. Prestem atenção, é sensacional essa história. É sensacional. O Ministério Público de São Paulo enviou um ofício ao Corinthians pedindo informações blá, 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 sobre o contrato entre o clube e a Incentiva, serviços combinados, blá blá blá, responsável pelo programa Fiel da Sorte. A solicitação aconteceu horas depois do GE revelar que o Corinthians pagou mais de 7 milhões à Incentiva, mesmo sem ter controle sobre ações realizadas pela empresa e sem divulgar o Fiel da Sorte há 2 anos. O promotor, para vocês entenderem, a plataforma digital, o Universo SCCP, teria uma integração lá com o Fiel, não importa. O sócio do... Eu acho que está escrito aqui. Mas eu vou explicar antes. O sócio do clube teria direito a umas raspadinhas. Você lembra a raspadinha que você ganha um prêmio lá? Então, acompanhe. O promotor Cássio Conserino afirma em sua manifestação que este caso tem conexão com outras investigações realizadas por ele envolvendo o Corinthians, como a que trata da retirada de dinheiro em espécie do clube sem apresentação de comprovantes. Conserino dá prazo de 10 dias para o Corinthians explicar detidamente os fatos, sob pena de desobediência. Além da reportagem do GE, o promotor se baseia em uma denúncia apresentada por um sócio do Corinthians. Entenda o caso. Em 28 de junho de 23, 3 anos, o Corinthians usou seu perfil no Twitter para fazer um anúncio entusiasmado com letras garrafais. O Fiel da Sorte chegou! A promessa era de sorteios semanais de prêmios e experiências aos membros do programa Fiel Torcedor. Um dos atrativos era a rabiscadinha, uma espécie de bilhete digital de raspadinha. Cada sócio do Corinthians, ou do Fiel Torcedor, passou a ter direito a 12 delas por mês de graça. No início, o Fiel da Sorte foi divulgado pelos canais oficiais do clube, também em ações da Neoquímica Arena. Mas desde abril de 24 caiu no esquecimento. Não houve mais nenhuma publicação nas redes ou nos sites oficiais. O que não pararam, né? Tá errado aqui, foram os pagamentos. 6,9 milhões deixaram os cofres do Corinthians para a empresa responsável pelos sorteios, a Incentiva. A Incentiva tem o Corinthians como único cliente. Cara, é uma coisa sensacional que acontece demais no Corinthians. O Corinthians faz negócios com empresas que tem só o Corinthians de cliente. Você deve estar pensando aí, qual que é o problema? Eu explico para vocês que não são tão maliciosos, tão maldosos assim. Muitas vezes, supostamente, pelo amor de Deus, muitas vezes, quando uma empresa é criada para fazer esquema, ela só faz esquema com aquela empresa. É só uma suposição. Eu não estou afirmando nada. Só estou falando que é legítimo suspeitar. Porque normalmente é assim, tá? Então é empresa que só presta serviço pro Corinthians. Nota sequencial, nota 1, 2, 3, tudo pro Corinthians. Bom. Tem o Corinthians como único cliente, capital social de apenas 50 mil e contou com diferentes sócios ao longo dos últimos anos. O atual dono mora em Alagoas, embora a sede da empresa seja registrada em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Ao longo dos últimos 3 anos, os valores das parcelas pagas para Incentiva subiram consideravelmente. A primeira foi de R$125 mil em agosto de 23. A última, de abril de 26, foi quase o triplo, 343. Abril de 26, quando já não tinha, quando o Corinthians já não divulgava, nem sabemos se teve esses sorteios ou não. Mas o Corinthians continuava pagando para essa empresa, ou seja, o dinheiro sai do Corinthians e vai para essa empresa. E você, maldoso, olha, como tem gente maldosa aqui nesse meu canal. Eu sei o que vocês pensaram. É esquema, Kaká. Os caras mandam dinheiro para um amiguinho e tem rebote, isso daí volta para algum... Vocês são levianos, tá? Vocês são levianos. Eu que não sou leviano, nunca vou afirmar uma coisa dessa. Entendo vocês pensarem isso. Ok, né? Entendo vocês pensarem isso, mas a gente não pode afirmar. Mas que tem cara de esquema, cheiro de esquema, porra! Neste período, o Corinthians teve 3 presidentes diferentes. Duílio Monteiro, eita, começou com o Duílio, né? Duílio, olha, vendo os números aqui da conta, tá ótimo, tudo bem. Aquele arrombado, né? Aliás, aquele arrombado poderia fazer uma matéria sobre isso. Eu não vou citar nome, vai, para não ter processo. Mas é que tem um cara aí que é famoso por ser mamador do Duílio. É famoso por estar sempre defendendo o Duílio. É famoso por estar sempre a favor do Duílio contra os outros, entendeu? A favor do Duílio, do Adriano, dessa turma. Gente maldosa fala que ele recebe ou que recebia desses caras. Eu jamais vou falar uma coisa dessa. Mas seria uma boa matéria para esse cara. Lembra aquele cara que era um bom repórter investigativo quando ele queria. Quando ele não quer, não toca no assunto, entendeu? Ele podia investigar isso daqui. Se esse dinheiro foi pro cara e para onde foi depois. Né? Mas, enfim, dá para entender.
Então começou com o Duílio Monteiro Alves, depois com o Augusto Melo continuou, e com o Osmar Stabile continua. Continuava, porque o Osmar mandou parar, mas calma, vamos lá. Foram 34 prestações pagas mensalmente conforme planilhas e notas fiscais obtidas pelo GE. No mês passado, o Corinthians pediu a rescisão do contrato com a Incentiva, mês passado, alegando descumprimento de obrigações da empresa. O clube quer receber uma indenização de 3 milhões pelo fim antecipado do vínculo que tinha duração até 28. A diretoria ainda investiga quais serviços deixaram de ser entregues e desde quando isso aconteceu. A última autorização dada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Governo Federal para sorteios envolvendo a empresa foi em setembro de 24. A última autorização dada pelo Governo Federal para sorteios envolvendo essa empresa venceu em setembro de 24. Nós estamos quase em agosto de 26. Ninguém viu nada. Ninguém percebeu nada. Esse é o Osmar arrumando a casa. É isso, né, Osmar? Um relatório recebido pelo Corinthians aponta que houve rabiscadinha até 19 de dezembro de 25. A Incentiva, por sua vez, diz que nem sequer foi avisada da rescisão, blá 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 blá. Ah, meu Deus do céu. Enfim, é inacreditável. E tem gente maldosa, eu detesto essas pessoas maldosas, que falam que o Osmar mandou suspender isso daí no mês passado, porque descobriu que descobriram, né? Eu jamais vou afirmar uma coisa dessa, tá, seu Osmar? Poupe o seu dinheiro e o meu para entrar um processo, mas tem gente maldosa falando isso, que o Corinthians descobriu que descobriram. E aí o Osmar correu e fechou o negócio. Eu não quero acreditar nisso, Osmar, quero acreditar na sua honestidade. Embora seja difícil acreditar nisso depois do seu esquema com o Fernandão, seu amiguinho segurança, tá? É isso. Essa você pode me processar. Essa você pode processar. Seu juiz, ele tá falando que fez esquema com o amiguinho. Fizeram. Eu não tô perguntando a tua opinião. E o Cássio Concerino também não tá perguntando a tua opinião. Você tá sendo investigado e vai dar merda, Osmar. Porque em vez de contratar uma empresa séria do mercado, você mandou um amiguinho simplesmente abrir uma empresa de segurança. E recebeu 3 pagamentos de 250 pau. Por isso que não paga ninguém, não tem dinheiro pra nada. Mas pra pagar a empresa de segurança do amiguinho, firmeza. E é agora que eu mando o recado pro Ambra ou não? Vão me xingar, né? Deixa pra lá. Sim, porque senão os amigos começam a mandar mensagem, não fala nada, fica quieto, tenha paciência. Tá bom, eu tô tendo. Vamos dar o quê? Mais uma semaninha? Mais uma semaninha de começar a esculacho ou não? Não, eu acho justo. Porque eu não sou otário. Vamos lá. Acabou dos assuntos. Não, agora tem o pior. O mais sensível, né? O mais delicado dos assuntos. Vamos lá. Vamos falar da situação de Memphis Depay. Eu sei que eu sou conhecido por não morrer de amores por ele, o que é injusto, tá? Antes de mais nada, só para deixar claro, principalmente pros arrombados do Instagram que não entendem nada, que não conhece o canal, não tenho nada pessoal com ele, tá? O Ale até falou isso pra mim, você odeia o Memphis? Não, eu não odeio o Memphis. Eu não odeio o Memphis, não tenho raiva do Memphis, eu só espero de um cara que custou tudo que ele custou pra nós, mais comprometimento. E não teve. Vocês querem fechar os olhos, vocês fechem, não tem problema nenhum. Eu não sou otário. É minha humilde opinião. Mas não tenho raiva do cara e vou mais longe, já falei em outros vídeos, falo de novo. Eu queria que renovasse com ele. Exatamente por ele estar queimado. Exatamente pela péssima Copa, exatamente por esse ano não ter jogado. Eu tenho a impressão, talvez seja a fé, de que ele ia querer mostrar serviço. Então eu queria ver sim o Memphis jogando. Beleza? Tá. Mas tem um porém. Será que podemos ter uma discussão adulta com relação a isso? Ou será que os mamadores de internet aí do outro lado vão molhar as calcinhas e vão ficar nervosos? Podemos conversar direito ou não? Vamos lá. Algumas coisas me irritam em toda essa discussão, tá? Uma é essa mamação exagerada no cara, e a outra, óbvio, e eu vou falar disso, a incompetência, a inaptidão da diretoria do Corinthians para lidar com a situação. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, os emocionados aí, né? Incrível, nego que não faz conteúdo de porra nenhuma, mas faz conteúdo pra ficar mamando o jogador. Então vamos lá. Nossa, ele abriu mão de um dinheirão pra ficar no Corinthians, porque ele ama o Corinthians, ele é Corinthians pra caralho. Mano, sempre que alguém chegar perto de vocês e falar de jogador de futebol, mano, ele é Corinthians pra caralho, mano, dá na orelha, mano. Pra ver se aprende, mano, pra ver se cresce. Quem é Corinthians pra caralho somos nós, mano. Quem é Corinthians pra caralho somos nós. Mas beleza, continuando.
Ele abriu mão de um monte de dinheiro. Mentira! Aquele dinheiro todo acabou, irmão. Aquele contrato ridículo que o Pedro Silveira, aquele contrato pornográfico que o Pedro Silveira ofereceu para ele, aquilo lá acabou, amigão. Não tá mais na mesa. Então falar que ele topou ganhar só 2,5 milhões por mês e abriu mão daquilo é uma falácia, é mentira. Então vamos colocar os pingos nos is, vamos ser honestos, porra. Vamos ser honestos com o torcedor do Corinthians. A oferta que está sendo feita para ele é boa pra caralho ainda. 2,5 milhões por mês. E ele queria 3 anos. Diretoria do Corinthians tentou menos. Parece que está fechando em 2. Então vamos lá. Minha opinião sincera sobre isso. E peço que vocês também sejam. Um cara que não corre, mano. Que no ano passado, apesar de gols importantíssimos, aos quais sempre seremos gratos. Aliás, grato caralho, ele tá lá pra isso. Mas beleza. Comemoramos pra caralho, fico feliz com os gols de título dele. Torci pra caralho. Falei pra vocês. Cobrei o cara quando era pra ter cobrado e falei, Memphis, bota essa Copa do Brasil no bolso, mano, que até fitinha na cabeça eu coloco. E coloquei, aplaudi, falei, valeu, é pra isso que você tá aí. Mas apesar do ano passado instável, para não falar preguiçoso, do Memphis, esse ano ele não pegou na bola, mano. Esse ano ele não jogou. E nós falamos, ano de Copa, ele vai andar. E ele andou em campo, mano. Numa ironia do destino, machucou. Mal jogou e machucou. Fez uma Copa ridícula, mal conseguiu jogar. Enfim, eu não tô inventando história, mano. Isso qualquer corintiano que não é imbecil enxerga. Agora eu pergunto pra vocês, sabendo desse histórico do cara do ano passado pra cá, principalmente desse ano, vocês não ficam nem um pouquinho preocupados em assinar 2,5 milhões por 2 anos? Se eu sou diretor do Corinthians, eu ficaria preocupado. Vamos imaginar que o Coringão renova com o cara. E daqui 2 meses ele tá andando em campo. Você não pode mandar embora, mano. Olha uma que eu ouvi sensacional sobre o Memphis, tá? Não, o Corinthians deve 40 milhões pra ele. Então é bom o Corinthians assinar o contrato dele agora, porque aí a gente não toma transfer ban desses 40 milhões aí se ele botar nós no pau. Mano, vocês conhecem a expressão inversão de valores, né? Então vamos lá. Então, para evitar que ele bote o Corinthians no pau por uma dívida de 40 milhões, nós vamos criar uma nova de 60. Porque é isso que vai custar. 2,5 milhões por ano, eu juro pra vocês, prometo, dá 30 milhões. Se eu não fiz a conta errada, 2,5 por 10 meses dá 25, põe mais 5 é 30. Ou seja, o Corinthians, se assinar isso daí com ele, o Corinthians é obrigado a pagar pro seu Memphis Depay nos próximos 2 anos mais 60 milhões. Então, para evitar uma possível ação do cara cobrando os 40, nós vamos jogar isso aí para 100. É isso? Desculpa, para mim não faz sentido nenhum. Para mim não faz sentido nenhum. E fosse a diretoria do Corinthians séria, eu aplaudiria a diretoria do Corinthians. Fala, tá certo. Não tem que renovar. Ele não tem sido digno de confiança. E parem com esse papo de, nossa, ele ama o Coringão, ele aceitou ganhar menos 2,5 milhões por mês, mano. Só porque não é mais 6, então agora tá bom? Desculpa. Me empolguei. Enfim, hora de bater na diretoria agora. Pois bem, isso exime a diretoria do Corinthians da responsabilidade? Não. Até porque se você ouve as histórias... Cara, eu ouço cada uma, mano. Eu ouvi uma que eu só não falei pra vocês, porque uma pessoa me contou e pediu pra ficar quieto. Mas depois uma outra também me contou. Então, opa, já são 2 falando. Então agora eu posso falar. Dizem, tá? Seu Marcelo Paz, por favor, pode mandar mensagem desmentindo isso depois se eu estiver falando besteira. Uma me falou que o Corinthians chegou a mandar mensagem, mandou a proposta pro Memphis, pro WhatsApp, que ele viu, respondeu e concordou. E que depois ele concordar, o Corinthians apagou. Sabe quando você apaga a mensagem? Você manda a mensagem, erra, depois você vai e apaga. Que o Corinthians apagou. Enfim, eu não sei se isso é verdade ou não, mas não importa. O ponto é, eu sei onde vocês querem chegar. Parte da diretoria do Corinthians não gosta dele. Parte da diretoria do Corinthians se ressente das críticas justas, corretas que ele fez. E que parte da diretoria não quer assinar com ele por causa disso. Olha, sendo isso, concordo com vocês, eu acho ridículo. Se o Corinthians fez a proposta pro cara, o cara aceitou, vamos que vamos, caralho. Vocês têm toda a razão. Se for isso, concordo, mas, de novo, não é só isso. Querido bando de Enzo pau no cu aí do outro lado, mamador do caralho, tem um outro lado que tem que ser levado em consideração. É dinheiro pra caralho. Pra um cara que, repito, daqui 2, 3 anos vai ter 35 anos. Enfim, podemos ter esse debate de maneira adulta ou não? Ou os mamamenfis vão tudo molhar a calcinha e vão tudo ficar revoltadinho. Eu quero que vocês se fodam, mano. Enfim,
A minha opinião é essa, tá? Eu acho que se eu fosse presidente do Corinthians, amigão, um contrato de 1 ano. Como assim? Mano, você tá andando em campo, irmão. Eu te dou contrato de 1 ano. Se você correr, a gente faz renovação automática. É o que eu faria. Mas ok. Vocês querem 2. Aceitaram 2. Vamos correr o risco? Vamos. Vamos, eu topo. Só peço um favor pra vocês. Se esse filho da puta começar a andar em campo de novo, vocês vão acordar ou não? Vocês torcem pro Corinthians ou vocês torcem pra Memphis Depay, caralho? Enfim. Desculpa. Na minha cabeça eu falei, eu vou falar do Memphis tranquilo. Sereno, entendeu? Sei, tá que pariu. Tô suando. Caralho, cadê a toalhinha? Não tem toalhinha. Vamos que vamos. Ok? Com relação a Memphis, fui claro? Não é ódio. Não é revolta. Eu queria ver esse arrombado mais 1 ano jogando, queria. Eu queria ver o Memphis 94 de volta, eu queria. Eu queria muito, mano. Como eu queria ver o Memphis 94 de volta, porque o Memphis 10 não foi a mesma coisa. E não tá inspirando confiança. Mas é incrível como ninguém tem coragem de falar, mano. Não preciso citar nomes, mas é só mamador, mano. É uma coisa assim ridícula. Parece que torcem pra jogador e não pro Corinthians, mano. É isso, tá? É isso. E parece que tem o lance aí agora, os caras começaram a falar disso aí de exame médico. Que agora até que o Corinthians exigiu exame médico, não sei o quê. Isso também que eu saiba é padrão, né? É esquisito. Você fala, pô, mas pra que pedir isso aí? Ele tava jogando. Caralho, mano. Vocês são contra também ter um exame médico? Que é praxe? Ou seja, tem que assinar do jeito que o cara quer e sem fazer exame. Pô, dá o cu pra ele logo, mano. Que porra é essa, mano? Enfim, se não tem problema nenhum físico com ele, eu acho que não tem, isso não vai ser problema. Enfim, que isso se resolva logo, mano. Tá ficando chato, mano. Tá ficando chato e só mostra o nível de incompetência dessa diretoria. Se os caras tivessem tomado a decisão de que não ia renovar com o Memphis, era só acabar a Copa e falar, nós não vamos renovar, abraço, tchau. Mas não. O Corinthians não consegue fazer as coisas às claras, não consegue fazer as coisas de maneira direta, de maneira reta. É incrível essa diretoria do Corinthians, é uma coisa assim ridícula. E nisso vocês têm razão. Nisso vocês têm total razão. Mas enfim. Certo? Certo. Vamos lá. Fifine funcionando hoje? Som. Foi? Só vou descobrir depois, não tem problema. Agradecer. Vamos agradecer. E quem eu agradeço, pessoal? Vocês decoraram já quem que eu agradeço? Eu agradeço esses guerreiros que, apesar de eu não pedir porra nenhuma, não peço mesmo, não peço porra nenhuma, não peço like, não peço pra inscrever, não peço pra acionar sininho, acho isso um saco. Um saco, o canal do Povo Escolhido é diferente, eu não faço isso com vocês, mas eu sou obrigado, a educação que minha mãe e meu pai me deram, a agradecer aqueles que me mandam um troquinho aqui pra me ajudar, tá? Não muda nada a minha vida, porra, e falo isso na humildade, mas eu agradeço de coração, tá? Até os arrombados que só mandam 2 contas. E quem são esses heróis? Cremubi, Vinícius Juvinski, Breno Morelli, Luiz Carlos, Zuco, Fernanda Irapuã. Fernanda, eu vi que você virou membro, muito obrigado, já mandou e-mail com o seu celular para te botar no grupo, tá? Obrigado para Fernanda e para todos que viram membro do canal do Povo Escolhido. É uma honra, tá? Colocar vocês no nosso grupo de WhatsApp. João Vitor Araújo, Paulo Dré GC, Paulo Henrique Andreotti, Engenharia Brilho, Exu do Lodo. Aí começa as suas figurinhas carimbadas, né? Sempre vocês, obrigado, tá? Thales Vieira, Jefferson Gouveia, Matheus Toledo, meu mano. Jefferson Gouveia 2, tá? Porque você tinha feito um no vídeo anterior, eu agradeci. Você fez depois de eu ter gravado, mas eu sempre volto no vídeo anterior para ver se ninguém ficou perdido. E eu acho vocês. E achei o Jefferson Gouveia. Obrigado, Jefferson. Matheus Toledo, meu mano. Flávio Celan, Cris Barcelos, meu mano. Roberto Sprovieri, Henrique Fernandes, sempre ele. Gui RPS 19, Ítalo Roberto, Berga 27, Percy Richard Chaves, 2 vezes, o mais corintiano dos bolivianos, Fábio Divac, ou é Divac? É esloveno, é na antiga Iugoslávia. Divac, tinha um jogador de basquete. Divac, Vlad Divac, era isso? Desculpa, divaguei.
Fábio Divac, Exu do Lodo mais uma vez, Agenor Magalhães 2 vezes, Maurício Cicalé, Tiago Pai do Lorenzo 2 vezes, Engenharia Brilho, Carlos Marques, Richelli Faraone e Rodrigo Toninato, meu mano Rodrigo Toninato, um monstro. Mais o pessoal do Pix, Wesley Eleutério, Ronan Polanski, adoro esse nome, mano. Quase um Roman Polanski, Ale Alencar, Elson Soares, Elson Soares, Leonardo Sabino, que tá sempre aqui. E um abraço pro Jerônimo, que me mandou ouvir Warfare, o álbum Metal Anarchy. Gostou, Kaká? Não ouvi ainda, mas eu vou ouvir. Tô te devendo essa, Jerônimo, beleza? Beleza. E agora vamos aos comentários. Com 45 minutos, videozinho pode ser longo. Tô molhado. Que eu pariu. É Roots. Pô, cadê minha toalhinha, mano? Não tem a toalhinha, não tem a camiseta ali. Pô, vai ser ela mesmo. Pera aí, tá? Firmeza? Firmeza. Só que tudo já foi. Vamos lá. Vamos lá. Mohamed Alá 6268. Sim, meu mano Kaká. O Stable aparentemente mentiu novamente. Pois o verme do Miguel Marques, você que tá falando, presidente da bosta do Core, você que tá falando, já disse que o assunto Safiel não está em pauta e nem será pautado, mas isso não é surpresa pra mim nem pra você, meu mano, mas pra alguns aparentemente ainda é. Pois é, tá? E o que é, Mohamed, o que é gritante aqui na parada toda é aquilo que a gente fala, né, que deveria ser uma coisa óbvia, um raciocínio óbvio. Estamos falando de um clube quebrado, que deve mais de 3 bi, que já não fatura 1 bilhão por ano. Um clube que deveria estar desesperado, atrás de toda e qualquer proposta que se mostrasse minimamente razoável e capaz de mudar a situação do clube. Eles não querem, mano. Não é incrível isso? Não é escandaloso? Mais do que incrível, mais do que revoltante, não é escândalo, não é um escândalo. É um escândalo. Traz o cheque, encosta o embigo. Esses caras vão ter o que merecem, mano. Vocês vão ver, mano. Tô falando pela lei. Esses caras vão ter o que merecem, mano. Eu rogo que o seu Cássio Concerino não largue o osso nunca, mano. Que o seu Cássio Concerino vá pra cima desses caras até prender esses caras, mano. Até fazer esses caras pagarem com o próprio patrimônio. Responsabilizar esses caras pelos que eles estão fazendo com o Corinthians, mano. Coisa que nunca aconteceu na história, mas uma hora tem que acontecer. Que eu pariu. Tô vendo aqui, fica tranquilo. Não esqueci de vocês, não. O Beto Preço Leve, ainda sobre o jogo contra o Bahia. Kaká, assustador o Hugo contra o Remo, desculpa. Contra o Remo, contra o Bahia. Não, contra o Bahia, se quis dizer, né? Tava louco pra fazer merda. Ah, não, acho que ele quis falar dos dois mesmo. Hoje, no jogo com o Bahia, nos 2 gols anulados, no primeiro engoliu um frangaço. Vamos ficar atento com ele. Mas foi podcastzinho aí da entrevista, né? Enfim, aí muita gente vai me xingar. Eu aceito a crítica. Pô, para de ser chato, para de ser crítico. Primeiro, não posso, mano, é o meu papel. E quando você vê a coisa, você tem que falar. Desculpa, mas sabe o pai que tá vendo a filha fazer merda, ou o filho, e você fala, mano, vai dar merda isso aí, eu tô vendo, vai dar merda isso aí. Você vai cair, vai quebrar e cai, e quebra, e toma ponto na terra. É isso. O Hugo, não é de hoje que ele parece desfocado, mano. Desde a Copa, desde aquele papelão dele, do chororô dele, do drama dele. A impressão que dá é que ele não voltou. Mas aparece em podcastzinho aí, de Oclean, fazendo piadinha, não sei o que. Eu me incomodo, mano.
Respeito quem não se incomoda, eu me incomodo. É falta de foco, mano. É falta de foco. Parece que jogar no Corinthians não é suficiente pros caras. Que o Hugo volte, mano. Que o Hugo volte. O Hugo foi monstro desde que chegou. A gente, puta que pariu. Eu sou grato pra caralho. O Hugo fez a diferença. Não conquistaríamos os títulos que conquistamos se não fosse o Hugo. Eu reconheço isso. Mas por favor, Hugo, não deslumbre, irmão. Pezinho no chão, mano. Volta pra terra, mano. Você continua longe. Dá pra ver que você continua longe, mano. E aí vai dar merda, mano. Vai dar merda, porque um dia você vai fazer uma merda maior, mano, o nego vai gritar na tua orelha, é capaz de você ficar nervosinho, falar merda, mano, aí fodeu, mano. Aí fodeu, vai azedar pro teu lado. Não faça isso, mano. Você tem tudo pra ser ídolo, você tem tudo pra ser querido, aproveita a oportunidade que a vida tá te dando, mano. Você se deu mal lá no Flamengo, foi pra fora, o Corinthians salvou tua vida, Hugo. Não seja um comédia, irmão. Não seja ingrato, mano. Foca, Hugo, por favor, mano. Você é muito melhor do que isso que a gente tá vendo nos últimos jogos, mano. Na humildade, tá? Eu sei que o Hugo não assiste o canal do Povo Escolhido, mas se alguém puder mandar pra ele, eu agradeço, mano. Olha esse imbecil aqui, ó. Destruction, não sei o quê. Primeiro que não faz sentido o que você fala, olha o que você fala. Agora entendo por que do Kaká falar tão mal dos governos ditatoriais de esquerda e de direita. Ele faz igual no seu canal e coloca risada. Mas se eu faço igual, eu deveria falar bem, não mal, né? Percebe como não faz sentido o que você tá falando? Mas ok, vamos lá. O cara se propõe a romper com gente parceira, como disse sobre o Cascão, única e exclusivamente por discordar ou propor algo diferente do que ele pensa. Não bradamos aos quatro cantos que somos o time da democracia. Curioso. Franguinho, vou te explicar de um jeito que você vai entender, tá? Primeiro, já falei, gosto muito do Cascão. Sempre me dei bem pra caralho com ele. Sempre me tratou bem pra caralho, sempre enxerguei o Cascão como um aliado. O que você tem que entender, amigão, que não é questão de opinião. Não é questão de opinião. Eu tenho um grupo do qual o Cascão faz parte que tem um objetivo. E o objetivo é limpar o Corinthians dessa merda que nós temos hoje. O Cascão, inclusive, assina a nossa petição pela intervenção. Só pra você saber. Ou seja, eu fico assustado quando um cara desse nosso grupo fala o que ele falou lá no programa que ele foi. Que gostaria de ver o neto presidente do Corinthians que tá trabalhando pra isso. Eu fiquei horrorizado. Eu falei, caralho, que papo é esse, mano? Que papo é esse? É só isso. E tamo conversando. Tamo tentando resolver. E como eu falei, e repito, porque se for isso, se for nessa linha, se o Cascão de fato quiser isso, quiser eleger o Neto presidente, eu tô rompido com o Cascão. Deus me livre o Neto presidente. E nem vou entrar no mérito para falar tudo de novo que eu penso do Neto para vocês. É só isso, tá? Tem nada a ver com democracia, com arrogância, tem a ver com projetos, com visões de Corinthians, mano. Eu tenho uma visão de Corinthians, eu tô lutando por essa visão de Corinthians. Nessa visão de Corinthians, esse plano de Corinthians, não tem lugar pro Neto, mano. Beleza? Tá? Tomar no cu. Eu vi essas merdas que os caras falam aqui ainda. Se foder, mano. E é irônicozinho ainda. É curioso. Vai se foder, mano. Desculpa. Tá foda hoje, eu sei. Professor Chulapa. Membro do canal. Esse é brabo. Sou fã dele, mano. Quando eu achei que já tinha visto de tudo por aqui, veio o comentário do cara que tava preso e divulgou a Safiel na cela. KKK. Eu amo esse canal. Literalmente melhora muito o meu dia. Abraço, Kaká. Chulapa, é nóis, mano, é nóis. E um salve pra todo mano que tá guardado, mais disposto a votar. A assinar a Safiel já, entendeu? É isso, entendeu? Você que tá aí, irmão. Você que tá aí. Eu posso falar, mano? Não. Eu ia fazer uma piada, ia falar, pô, pega aquele celularzinho lá que ninguém sabe, que tá escondido aí, entendeu? Aproveita, safieljá.com.br, entendeu? É isso, entendeu? É isso. Todo Coringão que tá guardado é uma assinatura em potencial para Safiel já. Eu sou a favor do que eu vou falar, entendeu? O que eu vou falar para vocês. É isso, entendeu?
E seja você em qualquer lugar do planeta, seja onde for, mano, seja aqui, seja na rua, seja no Tremembé, seja onde for que você esteja, se puder assinar, assina, safialjá.com.br, toda assinatura conta, tá? Toda assinatura é bem-vinda. Tô errado, Chulapa? É isso, entendeu? É isso. Mas que acontecem coisas estranhas nesse canal, acontecem, né, mano? É da hora, mas é da hora. Vamos que vamos, né, mano? Alexandre Augusto, quando eu tava recuperando o meu bom humor, vocês perceberam, vem Alexandre Augusto e fala. Alexandre Augusto, 1547. Fala, Kaká, na época, o que você achou da não comemoração do Dida no Mundial depois dos pênaltis? Já falei isso aqui inúmeras vezes. Fiquei puto, Alexandre, mas puto. Toda vez que eu vejo aquele lance, mano, eu nem olho, pô, eu fico olhando só pro Edmundo pra ficar feliz. Eu não me conformo com o Dida, com a não comemoração dele. O que ele quer? Até hoje eu não entendo aquilo. Ele conseguiu estragar uma imagem sensacional. Tá? É isso que eu acho, é um arrombado. Foi um baita no goleiro, foi, mas eu não perdoo. Podem me xingar. Eu não tô aqui pra agradar ninguém, podem me xingar. Arrombado, tá? Um comédia do caralho, é isso que eu acho. Aí ele é frio. Frio não, um morto. Tomar no cu, mano. Torcida ensandecida, chorando pra caralho. Ele sai andando, que nem um... Não posso nem falar a palavra que eu quero falar, tomar no cu, mano. Tá foda, mano. Vamos lá. Bruno Bezerra. Kaká, você assistiu a Odisseia? Qual a sua opinião sobre as críticas ao Nolan, das pessoas falando sobre cultura woke, lacração por causa da Helena ser negra e tal? Vou nem entrar nessa, tá, o Bruno? O que eu acho? Como entretenimento, legal. Tá querendo dar um rolezinho? Sabadão, vai sair com a gata, vamos pegar um cinema, vamos comer pipoca e vamos ter um momento legal? Bacana, legal. Você lê o livro? Se você tiver lido o livro, você não vai gostar tanto. Deixa a desejar, faltou aprofundar em alguns momentos muito legais do livro que ele perdeu a chance de fazer uma puta cena, tá? É aquela cena final, matando todo mundo, aquela foi terrível, enfim. Nota 5,5, tá? Nota 5,5. É isso. Pedro Peroni, mostra o áudio do Chorolado. Puta, é mesmo, né, mano? Será que eu... Comentei com vocês que um amigo meu colorado ficou indignado com o Félix Torres, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui, Rafinha. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó. Será que o Fifine vai pegar? Vamos lá, quer ver, ó. Fala, meu querido. E aí, Kaká? Fala, meu querido. E aí, Kaká? Cara, eu te perguntei quando o Inter tava contratando essa bosta aí, que tal ele era, né? E tu me disse, cara, ele é horroroso. E tu foi bonzinho, cara, até nem combina contigo, porque ele, pra ser horroroso, ele tá longe demais. Nem combina contigo, você foi bonzinho. Pra ser horroroso, ele precisa melhorar demais. Precisa melhorar muito pra conseguir ficar horroroso. Negão molenga, velho. Acha que é o Gamarra, mata mais pra Vera Verão, velho. Deve até usar batom esse desgraçado, velho. Molenga. Desconsiderem. Nos fudemos, Bom, o Inter é uma piada, né? Mas tu nos ajudou, cara. O Corinthians nos ajudou, nos dando um reforço espetacular pra um time que quer ser rebaixado. Puta que pariu, negrão desgraçado esse, cara. E no final escreveu, só não me identifica, por favor, senão vamos chamar de racista e homofóbico. Você não foi, tá? Você não foi. Negão eu acho normal, tá? Eu acho até elogioso, sério, tá? Chamar o cara de Vera Verão você não precisava, mas beleza. Deu pra ver o amor dos colorados pelo Félix Torres. O que eu tenho pra falar pra vocês é, vocês merecem, mano. Vocês se merecem, se fuder vocês e o Félix Torres. É isso. Pedro Peroni, beleza? Beleza. Eu não devia ter mostrado essa merda. Eu vou editar essa porra, mano. Vou dar trabalho pro eu. Por causa dessa parte do Vera Verão. Eu vou ouvir besteira, né? Não, isso aí foi homofóbico. Tá que eu pariu. Tiagão, no meio do vídeo. Não dá pra te atender agora. Depois te chamo. Você vai falar o que pra mim? Vamos resolver pela via política mesmo. Vai dar tudo certo. É isso que você vai falar pra mim? Vamos escolher um candidato bom. Você tá batendo muito forte. É isso que você vai falar pra mim? Vou ter que te mandar tomar no cu, tá? Mas depois a gente conversa. Arthur Matos. Kaká, você tava no Carandiru que a PM do Rio fez com a torcida do Corinthians no Rio? Você tá falando daquele jogo com o Flamengo, né? Não, eu não tava. Mas eu peguei uma feia também, no Engenhão, mano. Engenhão Copa do Brasil de 2008. Aquela que a gente perde a final pro Sport. A gente pega o Botafogo. A gente perde no Engenhão de virada. Faz o nosso primeiro gol, Carlos Alberto, né? Jorge Henrique acho que jogava no Botafogo.
Mano, a polícia sentou o cacete, mano. Apanhamos pra caralho. E ainda depois tiraram a torcida do Corinthians da arquibancada, colocaram a gente pra dentro ali, sabe, atrás do... Pra dentro da arquibancada ali, onde ninguém ia ver, onde não tinha câmera, nada. Sentaram todo mundo no chão, mano. A coisa foi feia. Vi cara apanhando pra caralho. Um dia essas coisas vão mudar, mano. Tenho certeza que um dia essas coisas vão mudar, mano. Everton Baganha. Kaká, queria passar aqui pra te parabenizar sobre você ser um dos poucos canais que curte e responde os inscritos. Parabéns, mano. A legião do canal do Povo Escolhido só vai aumentar. Vai, Corinthians, hey ho, let's go. Mano, é fã de Ramones ainda. Ô Everton, é um prazer, mano. É um prazer, não é obrigação nenhuma, não. E mais do que isso, vocês me dão conteúdo, né? Vocês me dão conteúdo. É muito bom poder responder os comentários de vocês. Vocês me dão muita ideia. E mais do que isso, né? Aquilo que vocês falam nos comentários aqui pra mim, por mais seja uma pequena amostragem, mas assim, mas é o que o torcedor do Corinthians quer falar, né? Se é isso que vocês estão falando, é disso que temos que falar. Então vamos falar, porra, tá? Tamo junto, mano, tá? Tamo junto, não precisa me agradecer, não faço mais do que obrigação, tá? É isso. E vocês enriquecem o vídeo, verdade é essa, tá? Pô, tem cada pérola aqui que é demais, né? Imagina se não tivesse essa parte dos comentários de poder estar interagindo com vocês, como seria pobre, né, o vídeo. Imagina, mano. Eu que agradeço todos vocês, tá? De coração. E JVM Valdomiro. 6 milhões de euros pro Caio César ficar. Você acha que o Coringão arruma essa grana até o final do ano, ancião? Ô Valdomiro, eu acho que tem que se virar, tá? Porque vale. Né? Vale pagar 6 milhões de euros, uns 36 milhões, é dinheiro, mas vale pagar no Caio César? Eu acho que vale, mano. Muita gente vai falar pra quem pagou o que pagou no Pedro Raul, no Félix Torres, enfim, puta que eu pariu, a lista é longa, né? Eu acho que o Caio César vale, tá? Eu acho que vale um esforço sim. Arthur Cardoso Vieira. Kaká, será que agora com a renovação do Memphis, o Vini Tanga Branca vai conseguir pensar em fazer um marketing decente com o cara? Ou vai ficar de desculpinha tosca para não usar a imagem do maior artilheiro da Holanda? Só do cara ter esse rótulo, mesmo que ele não sendo de longe o melhor holandês, acho que tem que ser muito inútil para não conseguir usar a imagem do cara. Arthur, parabéns, você usou a palavra certa, inútil. É isso, o marketing do Corinthians é inútil. Pior, o Vini deu declarações aí falando que era difícil trabalhar o Memphis porque não sabe se ele vai ficar ou não. O cara tá aí há 2 anos, mano. O cara tá aí há 2 anos, mano. Mas desculpa, é a marca registrada do Vini, é sempre assim. Não é comigo, tem que ver, não dá. É isso. É isso, tá? Vamos lá. Felipe Matar, ou Matar. Felipe Matar, 4467. Fala, Kaká, tudo bem? Cara, o Ranieri tá muito abaixo dos outros jogos, não é do de hoje. Entregou muita bola, não rouba uma bola, realmente destoou. Não ficamos com a bola porque faltou qualidade no meio e o Bidu fez falta. Quando entrou o Alan, o jogo acalmou. Conseguimos tirar pressão porque ficamos com a bola. Diniz tem que ver isso. Ranieri não dá pra ser titular. Felipe, eu falo isso faz tempo, Felipe, e apanho. Teve um imbecil que entrou aqui e falou: Ranieri é monstro. A Fiauenzo sempre arruma um jeito de ter um representante falando besteira aqui. Ranieri é monstro. Só se for monstro que assusta a criancinha, porque em campo não é. Ele é horroroso, não é exagero meu. Eu não vou nem falar, vocês não viram Ezequiel. Eu não vou nem apelar. Ele é horroroso. A ponto de na zaga ele atrapalhar menos. Como eu falei antes, tá? É isso. Matheus Nascimento. Isso que você falou sobre quem só assiste TV é verdade, Kaká. Outro dia peguei meu pai falando que a Safiel é dos sobrinhos do Augusto. Que ele viu o Ronaldo falando naquela bosta de jogo aberto. Os velhos gostam de assistir, kkk, assistir TV. E esses programas ruins. Eu expliquei que isso que ele tava falando era porque não queria perder camarote e todos os benefícios que o Ronaldo tem lá. Aí expliquei como a Safiel vai funcionar, que é o caminho mais democrático. Mas o que brilhou os olhos dele foi não ter mais conselheiro, kkk. Na hora que chegou nessa parte, que não vai mais ser esses vagabundos no comando, aí ele topou na hora. Que vai ser administrado por pessoas sérias de mercado, Safiel já. Matheus, é isso, tá? Assina embaixo tudo que você falou sobre essa parte final, sobre a Safiel e sobre o porquê de ter gente que acredita nessas baboseiras, né? Ronaldo Giovanelli, um monstro, foi o goleiro da minha infância, sempre foi meu herói. Só deixou de ser
o goleiro da minha seleção do Corinthians todo sempre, depois chegou o Cássio, mas sempre foi. Eu sempre coloquei o Ronaldo no lugar do Dida, pra vocês terem uma ideia. O Ronaldo, comentarista, presta um desserviço ao Corinthians. Um desserviço. O Ronaldo é uma ostra, mano. O QI do Ronaldo deve ser 6. O Ronaldo, o que ele fala de merda é uma coisa assim assustadora. Mas ele serve para aquele programinha que é um circo, é um circo. Aquilo é isso, é programa pra gente daquele nível intelectual. Ali o Ronaldo serve. Mas presta um serviço pro clube, e não só ele, Neto e vários outros, tá? É isso. Cabe a nós, Matheus, trabalharmos e explicarmos e falar, e falar, e falar. É foda. Mas é isso, tá? É isso. É o famoso fogo amigo, né? Como tem corintiano que atrapalha, né? O Davi Henrique, ou David Henrique, deve ser Davi. Kaká, sabe o que seria da hora? Que algum artista de rua corintiano pegue algum muro na ZL, de preferência perto da arena, e ele mesmo faça uma arte com o nome dos doadores da campanha. Eu com todo prazer fortaleceria com o Pix para ajudar na compra das tintas, eu também. No final seria como sempre, o que essa diretoria vagabunda não faz, a fiel torcida faz. É nós por nós. Então fica aqui de novo a cobrança para a diretoria do Corinthians. Aproveito se a lei diretoria dos Gaviões estiver vendo, se o pessoal da campanha do Doi Arena estiver vendo, foi prometido para os doadores que teria um painel lá em algum lugar na arena com o nome de todos os que doaram. E aí, pessoal, vamos cumprir a promessa ou não vamos? Diretoria do Corinthians vai cumprir a promessa ou não vamos? E aí, Vini, você quer ajudar uma vez na vida? Você que não ajudou com porra nenhuma durante a vaquinha? Marketing do Corinthians que não ajudou com porra nenhuma na vaquinha, até cuspia, que fez porra nenhuma. Porra nenhuma! Por que agora, pelo menos, você não ajuda, Vini? Não, né? Não vai te agregar nada, né? Não... Eu entendo. Mas nós vamos continuar enchendo o saco até conseguir, tá? Porque foi promessa, tá? Osmar... Filipe Osmar. Ai, Osmar, você é muito pior do que eu imaginava, Osmar. Eu já imaginava ruim. Puta que eu pariu, mano. Farleiribe. Eita. Farleiribe. Eu não consigo ler teu nome, irmão. E olha que eu sei ler, tá? Mas é um F-H-E Farleiribe. Farleiribe, será que é isso? Tá tudo junto, tá bom. Será que já tem réplica das camisas do canal do Povo Escolhido no braço, Santa Efigênia na Shopee? Acho que não, né, mano? Acho que não, né? Não estamos tão pop assim, né, mano? É isso. Mas depois nós vamos fazer o relançamento da lojinha, tá? A lojinha 2.0. E é isso. E aí quem comprou a primeira, falei, vai virar cult, né? Essas primeiras aí vai ser artigo de colecionador. Que depois eu vou melhorar, tá? Vamos colocar regata, vamos colocar moletom, vamos usar uma fonte mais bonitinha para escrever as paradas. A gente aprende, né, mano? Como é que é? No balançar do caminhão que a carga vai ajeitando, né? Eu vou aprendendo, tá? Eu vou aprendendo. É isso. Tá velho já isso aqui, mas quero ler porque eu gostei. O Marcelo D'Angelo, grande Marcelo. Ontem vendo o jogo na Globo, ainda do outro jogo. O Diniz se irritou com um passe de 2 metros para fora do Ranieri. A câmera focou no Diniz, leitura labial. Vai tomar no cu e ha. Pois é, tá? O Diniz não é burro, ele não é cego. Eu tenho certeza que ele já enxergou o Ranieri. Eu tenho certeza que ele já enxergou o Carrilho. Eu tenho certeza que ele já enxergou o Matheus Pereira, que ele já enxergou o André Ramalho. Eu tenho certeza que ele já enxergou tudo isso, tá? O ponto é, até quando ele vai achar que ele dá jeito nesses caras, ou ele não tem opção. Talvez a gente comece a ver com o tempo o Diniz tentando outras coisas para não ter que recorrer a esses caras. Ou não, né? Enfim, talvez ele acredite nesses caras. O Renato Arruda, membro do canal, grande Renato, sempre um baita colaborador aqui do canal, porque sempre me orienta, às vezes o pessoal fala as besteiras, ele vem e me conta. O Marcelinho apoia a Safiel, tá? Então o Renato Arruda tá falando que diferente do que vocês falaram aí, que o Marcelinho apoia a Safiel. O Marcelo Pereira Sursim, que o grande Marcelinho apoia a Safiel. Que bom, tá? Ele que conversa um pouquinho com o Neto, conversa com o Ronaldo, amigo dele, tá? Gabriel Santos, sobre o Caio César. Sim, acho que vale a pena. Já acabei de ler um outro falando isso. Ricardo MSCH. Kaká, o canal 14 tem quase 400. Tá. Ele vai falar do Cross, do canal do Cross, e reclamando do Cross não apoiar a Safiel, não se declarar a favor da Safiel. Eu já falei com ele, como eu falei pra vocês, ele falou que ia gravar com os caras. É o máximo que eu posso fazer, tá?
Já conversei, já perguntei para ele, assim como vocês, estou esperando. Com certeza seria um reforço de peso, ajudaria bastante, tá? É isso. Lucas Maiola, colocar uma placa com o nome dos torcedores que doaram para pagar a arena. X. Colocar uma placa com o nome dos bravos conselheiros e diretores nos títulos conquistados. Esse é o esporte do Clube Corinthians Paulista, meus amigos. Que nojo desses diretores, puta que pariu. Eu também. Criatório Doval, Kaká, você não comentou sobre a renovação do chefe, que eu tô esperando. Na verdade, não teve ainda, né? Eu tô esperando, entendeu? Não vou ficar. Vamos ver, tá? O que você achou da renovação de 2 anos? Já falei, eu sou contra. Eu sou contra, acho muito. Tá? Mas os mamadores venceram, tá? Os mamadores ganharam. A gente que torce pro Memphis, tá? Eu acho isso ridículo, mas tudo bem. Wallace Gamer, Kaká, realmente o time de 2005 brigava muito, porque lembro de uma treta que o Tevez cuspiu no Carlos Alberto. Tevez cuspiu no Carlos Alberto, saiu na mão com o Marquinhos. E fico me perguntando, falta essas tretas no futebol de hoje. Foi mais no começo ali, né? Na primeira metade de 2005. Conforme as coisas vão melhorando, o time vai encaixando, aí todo mundo virou amigo, né? Chegou uma hora que o Calilton fazia gol, abraçava o Carlos Alberto, enfim. Mas tinha várias tretas naquele time, tá? Vários bons times com grandes jogadores tinha treta, tá? O time do Corinthians no final dos anos 90, time de Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, puta, era várias tretas, várias. O Rincon ficava louco com os caras lá. Enfim, isso faz parte. Raul Ramos, e por que eu vou ler essa? Porque eu adoro dar uma cutucada nos outros, né? Fala, Kaká, além de ser bizarro colocar o nome de todos os diretores arrombados, ao invés dos jogadores de comissão técnica, o pior é que tinham ao menos 3 canais segmentados fazendo cobertura disso. É muita agenda positiva para não dizer outras coisas. Pois é, tá? Esse é o lado meio ridículo de alguns segmentados, né? Se prestam esse desserviço, tá? Fosse eu o chefe de um desses canais, eu falo, não vou. Ah, o Corinthians vai inaugurar um negócio ali com plaquinha. Não manda ninguém, amigão. Deixa falando sozinho. Mas não. Sempre tem os bobão pra estar lá mamando, pra estar lá puxando o saco, pra conseguir um lugarzinho em coletiva, pra ter um lugarzinho na sala, pra ganhar uma exclusiva. É assim que os caras pensam. Jonas 0014, salve Kaká, não vivi aquela época porque sou novo, então qual era a expectativa pelo Pato em 2013? Ô Jonas, minha nenhuma, mas como eu já falei pra vocês, eu sou um idiota, sou um eterno otimista. Pato, então tá, vamos lá, Pato. Imagina um... Ai, eu detesto não poder usar uma das minhas frases, palavras politicamente incorretas favoritas. Faço esse esforço, tá? Faço esse... É que tem uma palavra em específico, não vou falar. Termina com dinho. Tem uma palavra, ela exprime com uma perfeição uma ideia que não tem outra palavra que chegue à altura. Eu sei, vocês vão me xingar, então é por isso que eu não vou falar. Mas o Pato era o típico, mas o típico, sabe? Daí que você bate o olho e fala, esse moleque no Corinthians não dá. Não tem cara de Corinthians, não tem nada a ver, mas era muito promissor, era jovem, custou uma bala, foi pra fora, fez gol, ele era bom jogador, tá? Então, aparentemente, por mais que não tenha nada a ver com o Corinthians e tenha todos os indícios de que não vai dar certo, havia esperança de que se desse certo. Deu a lógica, não deu, tá? É isso que eu posso falar sobre Alexandre Pato. Uma baita decepção, uma péssima contratação. E o do Alib e o seu Mário Gobi, até hoje fica putinho. Ele fica putinho quando alguém fala do Pato perto dele. Você vê, ele dá chilique, né? Agora não, né? Porque agora quando ele dá chilique, ele caga na fralda geriátrica dele, entendeu? Tá gagá, coitado, ele não sabe onde ele tá. Mas como eu queria que o Mário Gobi tivesse consciente só mais uma vez para poder chegar perto dele e falar, você trouxe o Pato, seu merda, pra ver ele ficar bravo, né? Ele fica bravinho, ele fica todo revoltado. Mas ele trouxe o Pato. No fim das contas foi bom, trocamos pelo Jadson depois e deu certo, tá? Guilherme Bertacello, Kaká sobre o Guerreiro. Foi um centroavante espetacular, tinha os recursos que o centroavante precisa ter e fazia com maestria. Responsável dos gols mais importantes da história, jurava amor ao Corinthians, mas saiu de forma traidora. Você guarda rancor do Guerreiro? Sim. Ou o tempo perdoou? Não. É o que você mesmo sempre diz, são todos putas por dinheiro, são tudo puta. Jogador de futebol são tudo umas putas. E eu acho inacreditável tenha tanta gente que não enxergou isso daí ainda. E fica idolatrando esses caras, fica forçando idolatria. Fica querendo fazer ranking de maiores ídolos. Fica perguntando, já é ídolo? Esse cara já é ídolo, por quê? O que você quer? Eu ia falar besteira. Com relação ao Guerreiro. Mas assim, o que vocês vão poder falar dele é que ele foi mercenário. Foi, mas todos são.
O Flamengo chegou a oferecer um dinheiro que o Corinthians não ia pagar e não tinha que pagar. E ele foi. Tá? Foda-se. O preço que ele paga é isso, é a frieza do torcedor corintiano. O torcedor do Corinthians sempre, quer dizer, sempre tem os bobão, né? Aliás, o que mais tem é bobão. O bobão, ele encontra qualquer cara na rua, tirar a foto, pode ser um imbecil. Pode ser cara que fez merda, pode ser cara que zoou o Coringão, pode ser cara que fez... Enfim, mas o cara quer tirar uma foto. É incrível, tá? Mas qualquer corintiano um pouquinho mais posturado, se encontrar o Guerreiro na rua, não fala nada. Eu não falaria nada. Tá? O cara me deu, acho que talvez uma das maiores emoções que eu senti na minha vida. E eu juro pra vocês, se eu passo pelo Guerreiro, eu ignoro solenemente. Felicidades, mano. Eu não preciso de uma foto com esse imbecil, entendeu? Pau no cu dele. Foi monstro. Nossa memória tá lá, nossa história tá lá. Mas não precisa ficar tietando. É isso, entendeu? Mas, ó, muitos fizeram muito pior que ele, tá? É isso. É isso. Mas que é frustrante, Guilherme. É frustrante, tá? Rodrigo Laia, o Chulapa, ó, tem mais um, se liga. Kaká, eu também saí há pouco tempo do sistema penitenciário do estado de São Paulo. Eu, com um monte de problema na justiça, já consegui assinar a Safiel. E o pessoal assiste o vídeo e não consegue assinar, não consigo entender. Não encontrei o amigo da pensão que citou que pediu para todos assinarem, porque o meu BO era um pouco pior que o dele. Então não fica junto no mesmo pavilhão. Vocês são sensacionais. Resumindo, até nós que acabamos de sair conseguimos. E o pessoal que se diz todo certinho assiste e não consegue fazer. Proponho que ajudemos a libertar nossos irmãos corintianos das grades para assim as assinaturas serem alcançadas. Ô Rodrigo, liberdade pros irmãos que forem a favor da Safiel, mano. É isso. Assina lá, mano, assina lá. E... deixa quieto. Esse canal é foda, mano. Esse canal é foda, muito bom. Toda assinatura é bem-vinda. Toda assinatura é bem-vinda. Aí o censurado pelo Kaká fala: Kaká, o que você acha do Rogério Ceni como treinador? Aceitaria ele no Corinthians? Nem fudendo. Vai tomar no seu cu, que ideia idiota. Não. Um Bambi é um Bambi babaca, mano. Ele é babaca, mano. Como ele é babaca, ele tá cada vez mais babaca. Você viu o Rogério no jogo aí, no último jogo aí? Puta que cara chato, mano. Chato pra caralho. Chorão. Aquela cara de cu dele, aquela cara de choro dele. Deus me livre, mano. Deus nos livre. É desrespeitoso até corintiano cogitar esse cara como treinador. Não tem porquê. Se ele fosse um monstro, nossa, como esse cara é bom. Puta que pariu, vamos contratar esse cara. Vá lá. Pelo amor de Deus, mano. O lugar dele é lá, é no Bahia, no Fortaleza. Daqui a pouco ele vai pro Ceará. É isso, entendeu? Se fuder. Não você, o Rogério, tá? Uau, 143. Fala, Kaká, Verônica aqui, mais fácil, Verônica. Ano que vem vai ter a Copa Feminina aqui no Brasil, eu tava querendo chegar nela entendendo de futebol feminino. Você teria algum canal para recomendar? Pode ser algum geral, mas seria legal se fosse um canal corintiano. Verônica, não conheço, mas deve ter. Então o pessoal me ajuda aí, tá? Canal feminino, canal que fale de futebol feminino, que fale do Corinthians feminino, ou canal, enfim, vocês entenderam, tá? Verônica, no próximo vídeo eu vou ter respostas e eu te ajudo, tá bom? É isso. Douglas Travagin. Kaká, sabe o que eu vi com o Guinegão? É a pergunta, um dos grandes mistérios da humanidade. O que aconteceu com o Guinegão? Que terminou o ano passado. Terminou ano passado relativamente bem, fazendo gols, sendo útil. Não era nenhum primor, mas estava ajudando, era útil. Estava sendo elogiado. Mano, ele desapareceu. O que eu ouvi falar é que deslumbrou, tá gordo, tá fora de forma e perdeu o foco. É isso, tá? Não sei se é verdade ou não, tá? Então não quero ser injusto com o Guinegão. Mas que ele sumiu, tá? De primeira opção de banco para desaparecido. Né? Alguma coisa aconteceu, tá? Henrique Guedes. Kaká, você viu o... Eu não vou citar o nome, tá? Porque vai parecer perseguição, ou que tô querendo fazer tabelinha para fazer graça, não é, tá? Então não vou citar o nome. Mas você viu o Mano questionando se realmente o Corinthians deveria acomodar o Garro no time? KKK, vocês já vão entender. Parece piada. Os caras não aprendem. Ele ainda questionou se o Bidon não merece ser o cara do meio de campo. Seguimos então com números. Porque o nobre colega falou que a gente tem que encontrar uma maneira de, no meio de campo, acomodar o Bidon. E se o Garro tiver que sair, que o Garro saia. Que loucura!
É aquilo, mas é que eu falo, os Enzos estão vencendo, mano. Nas redes sociais, os Enzos ganham de goleada. Pau no cu deles, nós vamos lutar bravamente, tá? Peço a ajuda de vocês, vamos lutar bravamente com os mamadores, com os Enzozinhos pau no cu, esses caras que parecem que não aprendem. Vamos lá, continuando com o que o Henrique Guedes está falando, vamos aos números. Garro, 17 gols mais 33 assistências, 50 participações em gol. Bidon, 5 gols mais 4 assistências, 9 participações em gol. Eu sei, vou falar que a posição é diferente. Foda-se! De um lado você tem um cara com 50 participações em gol. Mas o queridinho é o outro, é o nosso Pedri, né? É esse o nome? É, né? É incrível, mano. É incrível, tá? É difícil argumentar. Apesar do Garro não estar nos seus melhores momentos, já foi pior, melhorou com o Diniz, hoje foi mal, outro jogo também. Normal. O Garro tem muito mais serviços prestados ao Corinthians do que qualquer outro ali, não é só o Bidon. Falar em acomodar o meio de campo, mas sacrificando o Garro. Se é mamagarro, cara, eu não sou mamagarro, mas eu gosto muito dele, tenho um respeito enorme por ele, tem muito mais serviços prestados ao Corinthians do que qualquer outro ali, não é comédia, não é deslumbrado, não joga um jogo sim 32, um jogo bem 32 mal, é isso, tá? Mas enfim, mas não adianta, o Henrique, é amor, né? É amor. Aí ele fala assim, ó, tem uma galera falando que o Garro esse ano só dá assistência de bola parada, então seguimos com números. São 11 assistências dele esse ano, sendo 6 de bola rolando e só 5 de bola parada. Mais da metade com bola rolando. Mas é isso, quem tem que sair do time é o Garro. Pra gente dar um jeito do Bidon brilhar. Tá certo. Beleza. Até quando os Enzos vão seguir querendo um dos melhores meias do país fora do time em prol de Labiá, Linga e Matheus Pereira da vida? Basta um jogo bom para os caras ficarem molhados e começarem com esses comentários. Foi assim com Linga e Matheus Pereira. Engraçado que agora ninguém pede mais. Agora é o Labiá. Aguardemos. Pois é, infelizmente não vão pedir o Labiá tão cedo, tá, o Henrique? Mas eu tô com você nessa. Tá? Eu acho muito mais prioritário, muito mais importante, muito mais coerente pensarmos em sempre estar querendo recuperar o Garro, e não o contrário, e não sacrificar o Garro. Henrique, vou te falar uma coisa, mano, tô parando de seguir uma galera, mano. Tô parando de seguir uma galera. Democracia é isso? Não me xinguem. Essa não é democrático, sou tão democrático que eu faço o que eu quero. Democracia é isso, tá? Tem um monte de gente que me deu no saco já, mano, que eu não aguento mais, mano, tá? É isso. Impressionante como não podem ver uma vergonha que quer passar, mano. Lafa Persaldi. Sun Tzu dizia: a um inimigo cercado, deixe uma saída. Vocês vão entender onde ele quer chegar. A Safiel não terá chance no Corinthians enquanto um acordo não for costurado para livrar todos os insetos que sugaram o clube nos últimos 111 anos. Que conta foi essa, 111? Enfim, falo isso desde que a iniciativa foi lançada. É triste pensar assim, mas estratégia importa. A gente quer sangue ou quer o clube gigante? Mano, minha pergunta é só para levantar o debate. Eu vou dar minha opinião. Eu quero as duas coisas. Eu quero sangue e quero o clube gigante. Se você falar para mim, ó, a gente resolve o Corinthians da noite pro dia, mas perdão, anistia para todos os vagabundos que roubaram o clube, você topa, Kaká? Não, eu não topo. Eu quero sangue, tá? Posso estar errado. Não quero ter razão nessa, tá? Talvez vocês estejam sendo mais práticos, mais inteligentes, mais, enfim, mais coerentes do que eu. Eu não. Eu quero que esses caras paguem, mano. Eu quero que esses caras paguem. O Juan Ramos fez uma pergunta legal. Sabe, Cacá, beleza? Me tira uma dúvida. O que explica a mudança do tamanho do público nos jogos do Corinthians? Pergunto isso, pois quando eu vejo alguns jogos de 2005, 6, 7, é comum ver públicos abaixo dos 20 mil. Algo quase inimaginável atualmente. O que explica a média tão alta de hoje? Na minha visão, se fosse uma justificativa econômica, era para ser um movimento inverso. Só curiosidade mesmo. Forte abraço e vai Corinthians. Juan, tava discutindo isso hoje com meu irmão, com o Fanfa, com o Paulo. Paulo, um abraço. Paulo faz esse jogo com a gente hoje. Eu sempre assisto, tá falando para eles, gols do dia do Corinthians, né? Gols do dia SCP, né? Então todo dia eles mostram gols antigos daquela mesma data de outros anos. E cara, eu vendo lá vários jogos, vários, Pacaembu, Morumbi, o que tem de jogo com 6 mil pessoas, 8 mil, 11, 3. Tô falando sério, tá? Era comum. O pessoal tem essa impressão de que antigamente ia muito mais. Na final ia 200 mil pessoas, mas a média não era tão boa assim. Hoje é maior.
Bom, o Fanfa até levantou isso, falou que é um fenômeno mundial, que na Inglaterra também é assim. Antes tinha certos times com média 20 mil, 20 e pouco, que hoje é 40, 50. Então eu acho que o futebol melhorou, eu acho que o entorno do estádio melhorou, eu acho que, mas muito mais do que isso, muito mais importante do que isso e mais significativo, o fiel torcedor é fundamental nisso. Tenho certeza disso. O fiel torcedor que faz com que o cara compre ingresso, que tente pontuação, aquelas coisas, o metrô na porta, tem bastante coisa aí que eu acho que explica isso, tá? Sim, hoje a média de público é maior. E nós temos um estádiozinho não, desculpa, fui infeliz na frase. E nós temos um estádio pequeno para um pouquinho menos de 50 mil pessoas. Um time do tamanho do Corinthians tem um estádio para 50 mil pessoas. Eu acho inacreditável, tá? Enquanto isso, o River Plate com média de 90 mil pessoas por jogo. É isso. Mas a torcida deles deve ser maior que a nossa. Ou como aquele arrombado do brocha ladrão falou, que garantia eu tenho se eu fizer um estádio maior que ia ter? Pois é, que garantia eu tenho. A torcida do Corinthians, mano. Que garantia eu tenho. É muita incompetência, mano. É muita coisa errada. Puta que eu pariu, mano. Caio Albert. Grande Caio, membro do canal. É Ober que fala, né, Caião? Caio Ober. Kaká, ainda falando sobre o assunto SAF de dono. Se realmente tem fumaça na história do Goldfarb, fica muito claro porque alguns medalhões da imprensa corintiana sejam contra a Safiel. Benji é amigaço dele. Se não me engano, o Neto também tem relação. Eita, eu não sabia disso. Será? Não quero ser injusto, tá? O Benja já tentou me processar por antissemitismo, que loucura. Imagina se eu falar aqui, se eu afirmar que ele é amigo do tal do Goldfarb. Eu não posso fazer essa afirmação. Não sei se é verdade que o Benja é amigo do tal do Goldfarb. O cara que dizem que quebrou o grupo Marisa, né? O avô constrói, o neto Playboy Comédia, dizem, destrói, né? E dizem que esse Goldfarb, amiguinho do Andrés, seria um cara interessado em comprar o Corinthians, entendeu? Não vai comprar, irmão. Não vai comprar. Mas que é interessante o que você falou aqui, é interessante, Caio. Será que é verdade que o tal do Benji é amiguinho dele? De fato, isso explicaria muita coisa, tá? De fato, isso explicaria muita coisa, mas eu não posso fazer essa afirmação, não sei se é verdade ou não, ok? É isso. J. Maia Letreiros, calção branco, até quando? Uma pergunta de um leigo. É uma determinação da CBF que exige isso? É uma determinação que parte do próprio Corinthians? Mano, não sei, mas me ajudem, tá? Eu não falo mais com o marketing do Corinthians, eu quero que se foda, eu cansei do Vini, eu perdi a paciência, é muita incompetência, é muita fraqueza, é muita covardia, é um medo, é um pavor de perder o empreguinho que não faz porra nenhuma. É isso, aproveitar para mandar tomar no cu, um tomar no cu respeitoso pro cultural do Corinthians, um tomar no cu pro seu Fernando Vanner, um tomar no cu pro seu Rafael Castilho. Hoje o Atlético Paranaense jogou de calção preto contra o Corinthians de calção preto e o juiz de calção preto. Mas o Corinthians vai jogar com o Bahia, na Bahia, que joga de calção azul e joga de calção branco. A culpa não é minha então. Tá, o Rafa Castilho, o Fernando Vanner, é minha, a culpa é minha. O que vocês fazem aí? Que vocês são incapazes de chutar a porta do marketing do Corinthians ou da diretoria e falar, caralho, mano, o uniforme do Corinthians é branco e calção preto. Camisa preta e calção preto. Os shorts do Corinthians é sempre preto, mano. Qual que é a dificuldade de vocês fazerem valer isso? Posso afirmar, sem estar sendo maldoso, que vocês do cultural são responsáveis por parte da cultura do Corinthians estar sendo desrespeitada. Ou não? Ou eu tô falando besteira? Não tô. Cada vez que o Corinthians entra de branco, de calção branco, principalmente quando é jogo que não precisa estar de calção branco, eu fico louco, me machuca, mano. Eu choro por dentro, de raiva. Tamanho é o meu amor pela história do Corinthians, pelo uniforme do Corinthians, pelas tradições do Corinthians, que vocês não respeitam. Então, Osmar, Vini, Rafa Castilho, Fernando Vanner, vão tomar no cu vocês. Vocês são fracos, vocês são covardes, vocês são incompetentes nesse assunto. Tô falando desse assunto, tá? Fracos, porque o resultado tá aí. E eu falei com o Rafael várias vezes já, ele fala pra mim, Kaká, eu fico puto também. Tá, mas o que você faz a respeito, Rafa? Você fica puto, mas o que você faz? O que você faz pra mudar isso? Nada, mano, nada. Enfim. Mas um dia isso vai mudar, vocês vão ver. Vocês vão ver, a gente planta a sementinha, demora, mas uma hora vai.
Ares Hero, alguém sabe nos informar onde está Gui Negão? Já falamos disso. Bruno Albuquerque, pagar pensão também é postura de corintiano. Você tem toda a razão, Bruno. Você tem toda a razão. Ou seja, o mano que escreveu aqui, estava preso por não pagar a pensão, você é um comédia. Mas você assinou essa fiel já, né? É isso que importa. Mas você é um comédia. Você é um comédia. Não pagar pensão é feio, mano. É feio. Você tem toda a razão, Bruno. Não é postura de corintiano, tá? Mas assina essa fiel, tá? É isso. Esse é monstro. Gabriel Zonta Padilha, membro do canal. Exemplar humano que não pagou a pensão alimentícia divulgar a assinatura do Safiel já. É o mínimo de qualquer corintiano. Eu também tenho feito isso em sala de aula. Sou professor e para as turmas do ensino médio estou até trocando alguns décimos na nota pela assinatura da piazada. Até projetei na sala o site e mostrei o passo a passo. Acho que consegui alguns. Voltando das férias agora, acho que vou marcar uma aula no laboratório de informática só pra isso. Os arrombados que não estão divulgando que se mexam aí, caralho. Que monstro, que monstro. Isso é um professor, mano. Isso é um professor, entendeu? É isso. Que orienta os seus pupilos, entendeu? Pra uma vida melhor, no caminho certo, no rumo, né? Gabriel, o que você tá fazendo é dar rumo. Olha que nobre. É dar rumo pra vida desses jovens, seus alunos, entendeu? Parabéns, Gabriel. Continue assim, tá? Continue assim. Ó, Renan Owen. Kaká, não me bloqueia. Se o Corinthians ganhar a Libertadores com o gol do Memphis, o Drill teria razão e ele passaria o Ronaldo? Sim. Nesse caso, sim. Mas só falta esse detalhezinho, né? O Corinthians, ele dá uma Libertadores pro Corinthians fazendo gol. Tirando esse detalhezinho, né? Além disso, se isso ocorrer, você faria uma tatuagem escrito Chosen Work a Lot como promessa? Vai Corinthians. Mas com certeza, o Renan. Com certeza. Memphis faz o gol do título e eu tatuo Chosen Work a Lot. Tá feito, mano. Podem me cobrar. Puta que pariu. Fácil. Fácil. Thiago, pai do Lorenzo. Kaká, falando em ídolos, já pensou termos o estádio com bandeiras em preto e branco de grandes jogadores, Baltazar, Teleco, Neco, Gilmar? Já tem, mano. Porra, já tem várias vezes, tem vários jogos que os caras colocam aquelas bandeiras com o rosto de cada um deles. Vários. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Teleco, Gamba, Gambinha, Di Maria, todos das antigas, Neco, todos. Amilcar, tem de todos lá, todos os grandes estão lá. E Vladimir, e Birubiru, e Sócrates, e companhia, todos, e o Neto, e Marcelinho. Tem sim. Mas você queria colocar penduradas no alto da arena, igual os caras fazem lá na NBA, é isso? Só citei jogadores que já faleceram. Além da beleza, seria uma maneira de eternizá-los e despertar a curiosidade das novas gerações e conhecer a história de cada um deles, a nossa história. Tiago, acho legal a ideia, mano, de ter em algum lugar pendurado sempre, né? Pra estar sempre à vista de todo o torcedor do Corinthians. Acho legal. Dá pra fazer, mano? Não sei se dá pra fazer, mano. Enfim, vamos pensar com carinho. Kaique Vieira. E o William Premier League, que acaba de ser dispensado do Grêmio. Mas a culpa do fracasso dele no Corinthians foi da torcida, que o pressionou demais psicologicamente. Esse é um merda, né, mano? Falamos aqui com todas as... Um merda, um fraco. A palavra é essa, né? Um fraco, mano. Um fraco. Enfim. Que pariu. Engenharia Brilha, isso aqui é importante. Kaká, como que ficou o caso do Duílio? Ele realmente renunciou de papel passado ou só fez um post bonitinho na rede social pra fugir do foco? Não sei. Peço ajuda aos universitários aí pra descobrir, tá? Depois, o pessoal puder descobrir isso daí, é importante. Quero saber se deram baixa mesmo na carteirinha do Duílio lá ou não. Ou se era joguinho de cena, tá? Juan Tavares. Kaká, meu amigo, comenta por favor sobre a notícia escandalosa que o blog do Paulinho, olha, citar esse blog aqui me machuca, mas vamos lá. Publicou sobre a filha do conselheiro que, sem nenhuma formação ou experiência, assumiu um cargo importante no futebol feminino e embolsou R$1 milhão em 1 ano e meio de prestação de serviço. Os maldosos irão dizer que o cargo foi um favorecimento ao conselheiro com grande influência política, um absurdo. Eu li e peço que outros colegas averiguem e divulguem, tá? Mas como você falou, ô Juan,
Tem muito portalzinho aí que tá mais preocupado em dar parabéns pro Maicon, em mostrar a plaquinha de troféu que os caras exibem lá, de fazer matériazinha superficial, tá? Seria muito importante. Eu não sou jornalista, mano. Seria muito importante que aqueles que se declaram jornalistas fossem atrás disso. Porque isso é um escândalo. Eu vi isso sim, tá, Rua? Eu vi isso sim. E assim, e apesar do Paulinho ser o que é, apesar de vocês saberem tudo que eu penso desse cara, do caráter desse cara, é provável que ele tenha razão. O Paulinho acerta muito, tá? É que ele atira pra todos os lados. E não dá pra entender quais são os critérios dele. Haja visto o que ele fez comigo. Aliás, foi óbvio que ele fez comigo. Eu pisei em algum calo dele, é que eu ainda não sei qual foi. Eu pisei em algum calo dele. Ou esse calo chama Juca Kfouri, ou esse calo chama Roque Cittadini. Mas em algum desses aí irritou e alguém deve ter falado pra ele, tem que dar um apavoro nesse cara. E deu no que deu. Ele fez o que fez, mentiu, inventou coisa sobre mim, teve que se retratar. E se retratou, como eu mostrei pra vocês, tá? Enfim, uma pena. Porque de fato é um cara combativo, de fato é um cara corajoso, de fato é. É uma pena que não dá pra levar a sério, tá? Mas deve ser verdade. Como várias outras que ele falou eram verdadeiras, tá? É isso. O Bianco Matias. Kaká, fui atrás sobre cores de calção e obtive a seguinte resposta de inteligência artificial. Detalhe, perdi menos de 5 minutos na pesquisa. Pergunta feita, podem 2 times de futebol disputar uma partida com cor de calção igual ou parecida? Se sim, onde está na regra dizendo isso? Resposta do Gemini. Sim, os times podem jogar com calções iguais ou parecidos, desde que as camisas sejam diferentes o bastante para não confundir. Se é isso, mato a nota. Tá, então eu queria que o seu Vini explicasse, porque o Vini falou pra mim, não, é orientação da CBF. Orientação é a ordem? É ordem, tá no regulamento, é orientação. Se for orientação, vai tomar no cu, Vini. Vai tomar no cu, vai ser fraco e frouxo assim na puta que pariu. Enfim, desculpa. Como vocês percebem, esse é um assunto que me... Desculpa. Ah, e no final ele escreve assim, ó. Ou seja, esses gestores não ligam pro Corinthians. Já começa a acreditar que fazem por maldade e picuinha. Departamento Cultural do Corinthians, os semideuses Rafael Castilho e Fernando Vander. Não sei, eu tô rindo da ironia dele. Dentre outros, vocês servem pra quê aí dentro? Apenas pra Lacrolândia e viagem a Nova York pra presentear o prefeito? Ninguém cobra nada e vida que segue? E o Vinícius do marketing? Estamos largados. É isso, Bianco, estamos largados. Não temos gente ali com 2 bagos no saquinho pra fazer a diferença. Não tem. Ofendi alguém aí, então mostra que eu tô errado. Mostra que não são os pau no cu. Mostra que não são os covardes. Mostra resultado, porra. Até campanha da Nike fizeram com calção branco. Vão tomar no cu. É isso, tá? Com todo respeito, tá? É isso. Se não gostou, foda-se. Foda-se. Mostra que eu tô errado. Façam a diferença. Pô, 1h37 já falando. Desculpa aí, vamos encerrar isso aqui, mano. Isso aqui é importante. Sérgio M. Júnior 85. Ancião, por que a Safiel... Ancião é foda. Por que a Safiel não escolhe um candidato a dedo e entra de vez na eleição do clube? Se mais de 2.400 associados assinarem apoio à Safiel, o candidato que for escolhido por eles tem muita chance de vencer. O que você acha disso? Puta que pariu, Sérgio. Essa é uma discussão delicada, mano. Vamos deixar pro próximo vídeo pra falar disso? Porque é foda. Porque a ideia da Safiel é não participar disso, mano. É não se envolver nessa politicagem que tem no Parque São Jorge. Eles não acreditam no associativo. Eles não querem conselheiros e não sei o que. Eles não querem isso. A ideia é tirar desses caras, é mudar, é acabar exatamente com isso. Por outro lado, os caras deveriam apoiar um candidato que se declare favorável a Safiel, mas aí vai estar fazendo o jogo político também. Afeta a credibilidade dos caras ou não? É uma situação delicada, tá? Se depender de mim, eu posso mudar de ideia. Eu sou facinho para um argumento bom, tá? Mas hoje, se eu tivesse que falar, eu diria para os caras da Safiel, não se envolvam, não se metam. Não se metam, continuem, como é que fala? Não contaminados, tá? É isso. Mas é uma boa discussão que você levantou, tá? Ivo P2, não existe mais pós-pós? Lamentável, risadinhas. Ivo, desculpa, tá? Você tem razão, gravei no domingo. Teoricamente, mano, na terça ou na quarta eu teria gravado.
Mas quarta era ontem, voltei pra casa ontem, tive que pegar o busão ontem, então não deu pra gravar. Na terça não tinha assunto, quarta não dava tempo. Aí falei, tem um jogo na quinta, vai na quinta mesmo, tá? Na sexta, né? Já é 00:30 enquanto eu tô falando aqui ainda. Mas vamos voltar ao normal, tá? As coisas vão voltar ao normal aqui no canal do Povo Escolhido, eu prometo pra vocês, tá? Aproveitando para ler um e-mail do William Santos, aniversário da Fiel Dublin. Salve, Kaká, tudo bom? Tô aqui lhe informando que no dia 2 de agosto, aqui em Dublin, vamos celebrar 9 anos de Fiel Dublin e gostaria que você pudesse dar um salve no próximo vídeo. Salve para Fiel Dublin. O pessoal aqui gosta muito dos seus vídeos. Porém, vamos tentar mobilizar pessoas aqui para assinar com essa Fiel. Vamos colocar cartaz na festa e também vamos informar a importância de estar sempre atento às notícias da podridão política do Parque São Jorge. Muito obrigado pelo que você faz pelo Corinthians. Vai, Corinthians. Tamo junto, meu mano. Tamo junto, tá? Abraço para você, para todos os corintianos em Dublin, em toda a Irlanda, em todo o Reino Unido, no mundo inteiro. Mais um especial para vocês de Dublin. Que a festa de vocês seja legal. Depois, aliás, o Williams, manda umas fotos aí da festa para nós, beleza? Tamo junto. E por fim, acabei? Não, tem só mais uma aqui, ó. O Pupim Pedro 2. Kaká, você viu a reclamação da dona Wanda sobre a retirada das cadeiras do setor sul? Eu vi, mano. Então, alguém manda esse corte pra dona Wanda. Dona Wanda, um beijo pra senhora. Como é que a senhora tá? A dona Wanda participou involuntariamente do meu vídeo quando o Coringão foi campeão paulista contra os porcos. Ela passa lá, ela manda os caras tomar naquele lugar. Tamo junto, dona Wanda. Mas ó, dona Wanda, senta lá em cima no último degrau. Tá? Não tem que ter as cadeiras lá, dona Wanda. Tá todo mundo em pé. Tá todo mundo em pé, entendeu? Mas, concordo com vocês, na norte, hein? Lá em cima, no platô, não fica reto. Você sobe todas na parte de ficar reto. Tem cadeiras ali. Ou seja, tem umas cadeiras ali pro pessoal mais velho sentar. Não são 10 mil velhos, tem muito menos. Dá pra sentar. E dona Wanda, mesmo nos degraus, dá pra sentar. Como a senhora sentou a vida inteira no Pacaembu, no Morumbi, tá? É para caber mais gente. É para poder termos mais torcedores empurrando o Coringão. Tenho certeza que a senhora vai entender que é por uma boa causa, tá? Beijo enorme no seu coração, sou fã da senhora. É isso. O Iron, 1910. Salve, Kaká. E o que dizer sobre o Neto no programa dele mandando um abraço pro Paulo Garcia? Eu me recuso a acreditar, mano. Eu me recuso a acreditar. Tá? Eu me recuso a acreditar que o Neto tá mandando um abraço pro Paulo Garcia. E se for verdade, mandem esse corte para todos os corintianos que você conhece falando exatamente isso. Eu não quero, eu quero acreditar que não é verdade isso, tá? Mas se for verdade, mostra quem ele é. O Neto é isso aí, mano. É um oportunista, mano. Esse cara nunca foi corintiano, esse cara torce pro Guarani, jogou no São Paulo, jogou no Porco, falava mal do Corinthians, provocava nós, virou corintiano, depois saiu do Corinthians, depois do Corinthians, mano. Depois do que viveu no Corinthians, foi pro Santos. Fez gol no Corinthians, comemorou pra caralho, já falou cada barbaridade, mano. Cada barbaridade. Enfim. Aí veio o Cascão falando que quer esse cara presidente do Corinthians. Ah, mano. E o arrombado ainda vem aqui e fala que eu não sou que pariu, mano. Júnior Cadu Mojone. Percebe? Corinthians Atlético Paranaense hoje. Corinthians jogando em calção preto e o juiz também. Se o Vini soubesse antes, ia fazer o Corinthians jogar de branco. Pois é, entendeu? Pois é. E por fim, acabou. Por fim, tem uma coisa... Agradecimentos, mano. Eu não agradeci. Você vai falar, já posso ir embora, porque agora é a parte chata. Não, porque eu tenho um assunto importante. Então, não, eu já fiz os agradecimentos. Já, eu agradeci de novo. Puta, que imbecil, mano. Bom, vamos pro último assunto. O último assunto é isso aqui, senhores. Vocês já viram isso aqui, porque eu já mostrei pra vocês. Mas vou mostrar de novo. Nossa, Kaká, tá fazendo jabá? Quanto tá ganhando? Nada, amigão. Nada. Faço de coração, tá? Faço de coração. Meu amigo Cássio Brandão mandou fazer essa obra de arte, tá? Isso aqui pesa 5 quilos. É uma obra de arte. Puxa aqui, ó. Já mostrei pra vocês. Por que eu tô mostrando de novo? Porque tá na promoção. Já vou falar pra vocês. Você tira essa aqui com muito carinho. Olha que coisa linda, ó. Olha que coisa linda. Manto alvinegro. As 100 camisas mais importantes da nossa história. E o livro é lindo, é maravilhoso. Dá pra ver aí, desculpa, tá foda segurar aqui, mano. E tem texto meu aqui, eu tenho o maior orgulho disso, mano. Tem um texto meu aqui. Imagina. O Cássio me procura e fala, Kaká,
Foi legal, foi da hora, mas está na hora de fazer a promoção, tá? Então vamos lá. Vou mostrar. Eu vou até ler minhas mensagens com o Cássio para vocês. Cássio Brandão, meu mano. Fala, meu mano. Falou do livro. A gente quer fazer uma promo Dia dos Pais para dar uma alavancada. A ideia é você divulgar, come do jeito que você quiser. Essa agência aí vai gerar um link, um QR Code para você. Aí você fica com o percentual das vendas. E eu respondo, não quero percentual nenhum, meu mano. Só me fala como você quer que eu divulgue. Me passa um site, algo do tipo. Não, porra. A agência tá montando um modelo, fazendo direitinho. Vai criar um sisteminha mesmo. Aí você fica com o percentual que gerar das vendas. Eu preciso vender 0 reclamação. E eu respondo para ele. Não aceito 1 centavo. Divulgo de graça. Não insista. Risadas. Hahaha, você é foda. Então, meu mano, simples. Mostra o livro. Fala o que você quiser do seu jeito. O livro é a maior pesquisa já feita sobre camisas do Corinthians. 400 páginas, papel especial, impressão em máquina alemã que só tem uma no Brasil. Pesa 5,2 quilos, vem numa caixa, vem luva, tem a luvinha também que eu guardei, tem luva e certificado. Nunca será reimpresso, nunca. São todos numerados, apenas 1.910 cópias. E para os Dia dos Pais está chegando, para agradar o velho corintiano. Me fala tudo que você quer que eu fale, eu falando. 10 vezes sem juros, só esqueceu o preço, Cássio. Não é mais aquele preço ligeiramente salgado, R$1.910, era isso, né? Baixou, tá? Baixou bem, então aproveitem, porque isso aqui é literalmente uma obra de arte, um espetáculo, tá? Porra, eu não tinha condição de pagar o preço velho, eu também não, eu ganhei, porque eu escrevi no livro, tem texto meu, no... entendeu? Mas agora é 10 vezes sem juros, frete pro Brasil inteiro, presentão pro Coroa, esse é o link de compra, tá? Eu preciso colocar esse link ali na descrição do vídeo, né? Eu vou conseguir. E esse é o QR Code, que leva direto. Você é foda, mano. Eu falei, top, deixa comigo. Foda é você que fez o livro. Como é que eu coloco o QR Code no... Se eu mostrar o QR Code aqui, resolve? Vocês conseguem QR codar e entrar direto na brincadeira? Não? Tô fazendo papel de idiota aqui, segurando isso? Beleza. Tudo bem, mas o link eu consigo colocar, tá? Então eu vou colocar o link na descrição para vocês entrarem lá, ver quanto é que tá. E fazer um agrado, comprar o livro pro pai ou para vocês. É uma obra de arte, é uma coisa linda mesmo, é do caralho, tá? É do caralho, coisa de primeira linha, tá? E aproveita que o mano tá querendo vender, tá na promoção. Firmeza? É isso. Não esqueci nada não, né? Esqueci nada. Porra, 1h47, mano. Eu tô falando muito, eu acho, mano. Eu acho que eu tô prolixo. Tô falando muito, né? Acho que dá pra encurtar esses... Só pra provocar vocês. Dá pra sintetizar a ideia, talvez, em uns 40 minutos, né? Não precisa de 1h47. Tá que eu pariu. Era só um pós-jogo. Mas não era só um pós-jogo, né? Tínhamos assuntos. Eu li tudo. Eu li tudo, não esqueci de nada, não esqueci de ninguém. É isso. É isso. Não tenho mais nada pra falar. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Domingo, Porto Alegre. Domingo, Coringão. Prometo voltar com vocês, então, direto da arquibancada do Beira-Rio, para falarmos de Internacional e Corinthians, primeiro jogo, jogo de ida, Copa do Brasil. É nóis. Foco no Inter agora, foco no DVD, no chorão. Vamos lá. Abraço a todos e vai Corinthians!